Meu Deus! Ô meu povo e minha pova, estamos aqui mais uma manhã, mais uma madrugada pelo Rei e pelo Reino. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente bem, sabe por quê? Porque hoje é o dia que nos fez o Senhor. Gente, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada amanhecer. O que que significa isso? A Bíblia diz, em Isaías capítulo 11, verso 1, diz que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, surgiria o renovo. E o que que é o renovo? O renovo é um sentimento? Não. O renovo é uma pessoa. Jesus é o renovo. Jessé foi pai de Davi e Jesus, quem é? Filho de Davi. Então, o renovo não é um sentimento. Não espere sentir para mudar. Não espere sentir para tomar uma decisão, porque na fé não tem sentimento. Na fé, meu irmão, você não tem que esperar sentir para orar, você não tem que esperar sentir para ler a Bíblia, você não tem que esperar sentir para ajudar o próximo, não tem que sentir. Você simplesmente tem que fazer, você simplesmente tem que tomar uma atitude. Então, sabe quando é que vai vir a mudança? Sabe? Quando o meu entendimento for renovado. Sabe por que muita gente não muda? Que ela está pensando sentir, está esperando sentir, quando na verdade, sabe quando é que muda? É quando Jesus está dentro, é quando Jesus explode dentro de você, porque a fé não vem pelo sentir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quem é a palavra? Jesus, Jesus é a palavra. Por que que a Bíblia, eu costumo dizer que Jesus não era um profeta? Que a Bíblia diz que um dia Jesus chegou para Pedro e perguntou: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Ele falou que o senhor é o profeta Elias, profeta Jeremias, isso é um dos profetas. Aí Jesus falou: e você, o que que você acha? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: eita, Jesus ficou todo arrepiado. Jesus falou: eita, estou todo arrepiado. Falou assim: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Meu Pai te revelou. Por quê? Porque algo explodiu dentro de Pedro. Uma revelação explodiu. Eu falei aqui, ontem eu falei que o renovo não é um sentimento. Então eu estou aqui te provocando porque tem gente que assiste a aula, assiste, não anota nada e por não anotar nada só guarda 5%. Se ela anota, ela aí já pega aí mais 20% do que foi falado. Se ela ensina para alguém o que ela aprendeu, ela absorve uns 80%, e se ela realiza a atividade que eu passei, aí ela guarda 100%. Então, eu só estou te provocando aqui um pouquinho sobre o que a gente falou ontem. Então, as pessoas, ontem eu falei sobre o cego de Jericó, né, o cego Bartimeu. Bartimeu olhou Jesus passando, olhou não que ele era cego, né? Ele não podia ver, mas podia ouvir e falar. Então a gente foca muito no que a gente não tem. E por você focar no que você não tem, você permanece na tua condição. Agora, quando você usa o que você tem, você alcança aquilo que você não tem. Você supera aquilo que você não tem e acaba adquirindo o que não tem por usar o que tem. Discurso da Dilma, mas tá dando pra você entendendo, tá? Então, meu Deus, meu gato, sai daí, meu filho, sai daí. Você vai derrubar as coisas aí. Meu gato aqui, querendo atrapalhar. Então, olha só, o cego falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus falou isso, quando o cego falou isso, Jesus falou: tem que parar para atender esse rapaz. Porque Jesus, ele nunca vai passar daquele que recebeu a revelação do Pai de quem é o Filho. Por que é que Jesus ignorava os religiosos? Por quê? Porque a religião mata, a religião te trava, a religião, sabe, ela põe um, um bloqueio na sua mente. Então Jesus ele não estava nem aí para os religiosos. Agora, quando o cara recebe a revelação do Pai de quem é o Filho, Jesus para atender o cara. Jesus fala: deixa eu parar aqui e vou falar com esse cara. Por quê? Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O cego está dizendo assim: ó, eu sei que o Senhor é um curandeiro, eu sei que o Senhor não é simplesmente um profeta. Por que não é um profeta? Por que Jesus perguntou para Pedro o que os homens dizem que eu sou? Ele falou que era profeta e Jesus só elogiou Pedro quando Pedro falou que ele era o filho de Deus. Porque o profeta fala a palavra. Jesus não falava a palavra. Jesus é a própria palavra.
Você entende? Então, esse cego está dizendo assim, ó, eu sei que tu és o Cristo, o Messias, aquele a quem os profetas profetizaram. Então, quando você recebe uma revelação do Pai de quem é o Filho diz para você quem é você. Então, ele te dá identidade. Por isso que o cego recebeu o nome e recebeu paternidade. Bartimeu, não é qualquer Bartimeu, é Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, o cara que não tinha identidade porque era deficiente e porque era mendigo, agora o Senhor vai autenticar a identidade dele. Eita, quem é que tem identidade? Quem entende que não tem a ver com o que você sente, tem a ver com quem você se tornou nele, porque ele está em você. Você consegue entender a profundidade disso? Então vamos embora para frente. Hoje eu vou falar aqui sobre o tema que eu estou falando. Estou dizendo que eu vou falar desde antes de começar a série aí, né? O Caixa Preta 155. Acho que eu não preciso falar o que é Caixa Preta 155. Se você ainda não sabe, você tem que ir lá na primeira aula, no primeiro episódio, o segundo, para você entender o que é. Eu acho que eu vou tirar esse negócio de episódio, porque quando a gente fala de episódio, você acha que vai terminar. Ah, então vai terminar. Eu não tenho pretensão de terminar, de parar de fazer todo dia esses vídeos e esses conteúdos longos e profundos. Não tô preocupado e não estou pensando em parar. Então, talvez eu estou para fazer uma outra logo e talvez eu vou tirar esse negócio de série, né? Para não acabar. Eu não quero que acabe. Se você quiser que acabe, menino, Acabe, olha só, Acabe. Acabe não é de Deus, não, gente. Né? Não, Acabe foi um rei endemoniado. A mulher dele era o Satanás, a Jezabel, né? Então, vamos acabar, não. Então, vamos lá. O que acontece? Título de hoje, Aproveite a Queda. Por que aproveite a queda? Elvis, tem como aproveitar? Tem como tirar alguma coisa da queda? Tem, gente. A gente está falando aqui sobre o quê? Sobre o reino de Deus, por isso eu digo, estamos juntos pelo rei e pelo reino. Se não for pelo rei, se não for pelo reino, eita, eu não estou dentro, eu estou fora. Né? Porque pelo reino, como eu tenho dito aqui, eu estou sem freio. Eu estou sem freio pelo reino. Você está sem freio também pelo reino? Comenta aí no vídeo aí embaixo. Eu estou sem freio pelo reino, porque eu estou fazendo pelo rei e pelo reino. Então, olha só, a gente está falando da aviação, a gente está comparando a nossa vida, a aviação com a nossa vida, ou a nossa vida com a aviação. E por que isso? Porque eu tenho dito que eu sou um Boeing, eu sou um avião comercial. E qual é o meu propósito? É tirar pessoas do ponto A e levar pessoas para o ponto B. Quando eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B, eu estou te levando para o seu destino. Eu estou levando você para o lugar aonde é o seu habitat natural. Porque o peixe, quando ele está fora d'água, ele fica se batendo e não consegue respirar e morre. Se você pega um peixe e coloca ele dentro d'água, meu amigo, ele flui, porque ele está no lugar onde Deus criou ele para estar. Então, sua vida, se não estiver dando certo, se não estiver funcionando, as coisas não estiverem acontecendo, pode ser por dois motivos. Um, porque talvez ainda não chegou o tempo, né? Existe um tempo de preparo. Eu li um livro um tempo atrás chamado Enraizados. Então tem um tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Né? Davi, por exemplo, foi ungido rei e só foi começar a reinar 20 anos depois sobre todo Israel. Entende? Então tem um período de maturação, tem um tempo para você começar a frutificar e dar frutos na sua totalidade. Mas, então assim, quando você está no ambiente onde Deus te gerou para estar, vai funcionar. Deus colocou Adão no jardim, assiste aí o primeiro episódio que eu falo sobre o ambiente, que é onde tudo tem que começar. Deus colocou Adão lá e não tinha pecado, tudo funcionava perfeitamente. Ele colocou o nome nos bichos, tudo funcionava perfeitamente. Quando Deus tirou ele desse ambiente, porque ele pecou, aí as coisas começaram a dar errado, começou a nascer espinhos, erva daninha, e ele começou a ver que estava nu, ou seja, ele deixou de ser criança, e aí você tem que ir lá no primeiro vídeo para você entender isso aqui. Então, qual é o meu propósito aqui? Eu sou um Boeing, que estou levando uma quantidade de pessoas do ponto A até o ponto B. Então, quando a gente fala de aviação, a gente tem que falar de acidentes aéreos. Não tem jeito, tem que falar. E por que é que muita gente
está com a vida completamente destruída. Porque uma coisa é você ainda não frutificou, mas você está no caminho. Você está semeando, sabe? Você está arando a terra, você está preparando a terra, você está fazendo a sua parte. Agora tem gente que está com a vida toda destruída e fala, eu não sei o que fazer. E por não saber o que fazer, não está fazendo nada. Entendeu? E não saber o que fazer não é motivo para não fazer nada. Faça alguma coisa. Você está aqui assistindo esse terceiro vídeo por quê? Porque você quer aprender, você quer fazer alguma coisa. Quando eu anunciei que eu vou preparar você para decolar, para voar mais alto, o que você fez? Pô, vou colar com esse cara, vou assistir esses vídeos aí porque eu quero mudar. Entende? Então você está fazendo a sua parte. Então, olha aí, ó. Eu tenho tá vendo aqui, ó? Uma luminariazinha da minha esposa, para ela fazer as coisinhas dela ali estudar. Tá vendo? Tem gente que é uma luminária, mas tá apagado, ó. Você é a luz do mundo. Você é um refletor nesse mundo. Você entende? Então você precisa iluminar. Você precisa fazer. Se você não está iluminando, é porque você não está fazendo. Então, a gente precisa falar sobre queda. Talvez aqui você está em pedaços, em cacos. Talvez você tentou voar sem preparo. E eu falo aqui, 155 significa o quê? O tempo mínimo que você precisa para se tornar um piloto. Para você começar a decolar 155 horas. Então é um negócio muito sério. Ninguém vai entregar uma aeronave na tua mão se você não se preparou, se você não simulou os voos. Por que simulador de voo? Você entra numa cabine, ali tem tela, tem tudo bonitinho para você simular um voo real. É como se fosse um voo real. Então ali você tem que estar preparado. E se você for fazer uma simulação de voo, mesmo sendo uma cabine, o troço ele tenta te fazer se sentir no mais real possível. E ali você fica nervoso, porque você está sendo avaliado por pessoas que vão te aprovar ou não no curso. Então você já fica nervoso ali. Você sabe que se der errado você não vai morrer, não vai explodir, não vai. Mas você já fica. Então você imagina numa aeronave de verdade. Então primeiro você passa por simulações para depois você ir para um voo real ali. Você entende? Então tem todo um preparo. A sua vida talvez está dando errado, ou deu errado em algumas áreas da sua vida, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento. Talvez você está me assistindo aqui e você passou por um divórcio, teve oportunidade em grandes empresas e foi mandado embora. Aí você achou que era porque era implicância de um chefe, porque era implicância do outro. Talvez é porque você não estava preparado. Você recebeu a oportunidade sem estar preparado. E eu já disse aqui, a oportunidade não perde tempo com quem ela não está devidamente, com quem não está devidamente preparado. Sorte, não existe sorte. Sorte é o resultado de um plano bem elaborado. E eu tenho uma frase aqui, uma frase que Deus me deu, que eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Aquele que se prepara, aquele que se planeja, pode até sair depois, mas ele chega primeiro. Você entende? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está se preparando para um voo que vai dar certo. A gente está se preparando aqui para voar e seguir para o nosso destino. Então, eu preciso falar aqui sobre queda, porque tem muita gente que está entrando aqui que está caído. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas está caído no sentido deu errado. Está caído no sentido eu tentei, agora eu tô ansioso, tô depressivo, tô estressado, sabe? Tô quebrado financeiramente, eu tô mal. Tá em cacos, tá em pedaços. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai se apresentar com a ajuda do Espírito Santo como um técnico, como aquele que está indo lá para analisar o acidente, o que houve. Vamos abrir a caixa preta. Então não é para te condenar, não é para dizer a culpa é tua, você que errou, você que fez isso, você que não se preparou, seu miserável, não é isso. É para a gente entender por que a gente aprende muito mais às vezes com os erros do que com os acertos. Porque o que mexe mais com a gente não é o que a gente acerta. O que mexe mais com a gente negativamente é o que a gente perde, é o que a gente erra. Você sente mais quando você ganha R$ 1.000 ou quando você perde R$ 1.000? Você ganhou R$ 1.000. Você foi ali, fez uma venda, ganhou 1.000. Você não vai sair contando para todo mundo. Você vai falar, opa, vendi R$ 1.000. Legal, glória a Deus. Agora, perde R$ 1.000.
Como é que você vai sentir uma pontada no teu coração que tu vai quase infartar? Você pega assim o seu bolso, vai puxar assim o dinheiro para pagar alguma coisa, você percebe que quando você puxou o celular lá atrás caiu R$ 1.000 e você não viu. Gente, você vai falar isso por um mês. Você acredita que eu fui puxar o celular e perdi R$ 1.000, gente? Eu perdi 10 notas de R$ 100. Gente, não tem aquela nota azulzinha que quase não vê mais? Eu perdi 10 notas daquela. Como que eu fui idiota? E como isso mexe mais com você? Como que isso dói em você? Como você fala muito mais do que isso, do que celebra ganhar R$ 1.000? Você entende? Então, as quedas, os erros, influenciam muito mais a gente do que os acertos. Quantas vezes, olha só, quantas decolagens hoje, mesmo com essa pandemia, quantas decolagens hoje dos aeroportos do mundo decolou um avião? Quantas decolagens? Você tem aí, você pode de repente chutar aí? Ah, Elvis, já devem ter tido 1.000 decolagens. Muito mais do que isso. No mundo inteiro, hoje, que horas são agora? 6 e alguma coisinha. Quantas decolagens? Dezenas, centenas, milhares? E quem está falando disso? Vai no jornal e vai no jornal agora e vê lá. Quantas decolagens. Gente, hoje nessa pandemia já decolaram não sei quantas mil aeronaves. Tantos voos bem-sucedidos aconteceram. Você não vai ver ninguém falar. Agora deixa um avião cair. Pode ser um teco-teco, sabe? Pode ser um King Air, aqueles aviãozinhos. Tem aquelas. Pode ser aquele avião que você liga assim, ó. Caiu. Só tinha um piloto lá. Um aviãozinho particular. Caiu. Explodiu. Morreu o piloto. Mesmo que o piloto não morra, todos os jornais vão dizer: caiu um avião em tal lugar, e caiu numa cidade, caiu no mato, caiu não sei o que. Vão falar. Então a gente fala muito mais dos erros do que dos acertos. A gente sente muito mais quando tem um acidente, quando tem algo ruim na nossa vida, do que quando tem algo bom. Então é por isso que a gente tem que proteger a nossa saúde emocional. Por isso que Paulo falou que você tem que vestir o capacete da salvação para proteger a nossa mente dos erros, dos defeitos, das quedas, das coisas que deram errado. Por quê? Por que existe a caixa preta? A caixa preta existe para quê? Ah, porque na aviação é, eles querem saber o porquê que o acidente aconteceu, só para saber quem foi o culpado. O culpado foi o piloto, irresponsável, matou um monte de gente. Não, é para aperfeiçoar a aviação, é para entender, foi erro humano ou foi erro mecânico? A aeronave deu problema ou o piloto que fez um procedimento errado? Eu já disse aqui, 90% dos acidentes aéreos é erro humano, não é problema da máquina. Você entende? Então isso é para quê? É para aperfeiçoar a aviação, é para tornar a aviação cada vez mais segura. Então a gente está falando aqui sobre as quedas e analisar para quê? Para evitar que você cometa outros erros, né? Porque você errou, beleza. Então eu vou aprender com esse erro para eu não cometê-lo mais. Você entende? Então, por que é que eu estou falando que aproveite a queda? Caiu, feriu, machucou? Passa gelol que passa. Lembra dessa propaganda? É porque tenho 42 anos já, gente. Eu sou de uma época muito tempo atrás. Então vamos lá, olha só. Qual o nosso problema? Nós fomos treinados para o sucesso. Nós fomos treinados para o quê? Para o sucesso. Você pode ver. Quando eu estava preparando o esboço aqui dessa aula, porque eu não falo de improviso, aprendi isso com uma professora que eu tive, uma doutora em educação, uma antropóloga sinistra. Essa mulher impactou muito minha vida. Então eu fiz eu participei, eu fui orientando dela, né, uma pesquisa de iniciação científica na área da educação. E qualquer dia eu vou ter a oportunidade de falar aqui sobre isso. A educação no Brasil, ela ensinou a gente a copiar. Ela não ensinou você a transformar a realidade, mas a gente vai chegar lá. Então, eu não falo de improviso, ela me ensinou a falar isso. Então, eu fiz aqui um esboço da aula, está aqui na minha frente, eu vou só passando aqui. E aí, quando eu estava preparando esse esboço, eu coloquei ali assim, ó, caneta azul, passar de ano, campanhas. Coloquei assim, ó, 3 partezinhas assim. Primeiro, caneta azul. Por que caneta azul? Não é aquela música, caneta azul,
azul, caneta. Não, não é esse clássico da música popular brasileira, não. Caneta azul é o seguinte, eu lembro quando eu ia fazer a transição na escola, onde a gente ia ter que parar de escrever de lápis e a gente ia começar a escrever de caneta, e era caneta azul. Não, não pode ser caneta vermelha, a gente vai escrever caneta azul. Gente, e a gente ficava falando assim, mas se errar? Se a gente errar, como é que faz? De lápis toda hora a gente pega a borracha mas tem um tal de Nick Pape. O que é isso? É um troço branco que passa assim que apaga. E a gente ficava assim preocupado, né? De errar com a caneta azul. Quando a gente. Olha já, a gente, criança, estando preocupado com o daqui a pouco, preocupado com o amanhã, a ansiedade querendo já enraizar ali, a gente preocupado com o erro, preocupado em falhar, porque a gente foi treinado para quê? Para o sucesso. Aí eu coloquei ali passar de ano, que era uma outra preocupação. A gente já começava o ano preocupado. Vou passar de ano? Porque o nosso pai dizia assim, ó, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta. Você tem que ser o melhor aluno da sua sala. Você não pode tirar nota vermelha. Você tem que passar de ano. Aí a gente ficava assim, passar de ano. Aí a gente fala assim, não, passar de ano eu vou, agora de série eu não sei, né? E aí tinha a tal da recuperação. Ficou de recuperação ou não? Ficou em quantas matérias? Passei direto. Aí eu, como sempre ficava de recuperação, eu abri meu coração para vocês aqui ontem, falando do princípio da vulnerabilidade, dizendo que eu repeti a alfabetização 3 vezes porque não aprendi a ler. Que a primeira professora minha que percebeu que eu tinha dificuldade de aprender a ler falou que eu não ia nunca aprender a ler daquele jeito. E isso criou uma barreira no meu coração, uma crença de que eu não era capaz de aprender a ler. E aí é, a gente falava assim, ó, a preocupação de passar de ano, dizia assim, passei direto. Passou direto? Passei, por debaixo da cadeira, porque de série mesmo eu fiquei em 3 matérias, fiquei em 4 matérias, fiquei em 2 matérias. Não era? Não tinha? Não sei, se você não deve ser da minha época, não é possível, eu sou mais velho aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos treinados para o sucesso. Nós fomos treinados para acertar. Você não foi treinado para aprender a lidar com o fracasso. Você só aprendeu a lidar com o sucesso. Porque seus pais falavam isso para você, a sociedade fala isso para você, a igreja fala isso para você, os livros falam isso para você. Eu nunca vi um livro para aprender a lidar com os fracassos. O meu livro, A Lei da Imaginação, eu falo sobre isso. Você tem que aprender a lidar com os fracassos da vida, porque não tem jeito. Você entende? Porque é que a gente precisa repetir? Por que é que a gente precisa repetir o processo? Para a gente se aperfeiçoar. Porque se aperfeiçoar não é ser perfeito. Jesus não falou assim, sedes perfeitos como eu sou. Ele não disse isso. Jesus falou, sede santo como eu sou. E santo não tem a ver em ser perfeito. Santo tem a ver em ser separado. Nós somos separados do mundo, sabe? Você a cada dia se aproxima de Jesus para se afastar do pecado. Você entende? Então a gente está sempre sendo separado pelo Espírito Santo para estar próximo a Ele, próximo do Pai, próximo de Jesus, para a gente se afastar do pecado. Então, eu costumo dizer o seguinte, a igreja, você faz uma campanha, né? Vou fazer uma campanha aqui na igreja. Tem igrejas que dá nome, 7 semanas para derrubar a muralha de Jericó. 7 semanas para derrubar o gigante Golias. 7 semanas para você enriquecer. 7 semanas para você ter uma vida extraordinária e tal. É sempre 7 semanas para você alcançar. Eu não estou falando mal aqui de campanha, não. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que os títulos são sempre voltados para você chegar, para você conquistar, para você fazer. Eu tenho uma coisa errada? Não, não tem nada de errado. Né? Vamos incentivar, vamos dizer, vamos lá, galera, vamos fazer. Só que o meu sonho era ver um dia assim, ó, 7 semanas para você aprender a lidar com o fracasso. 7 semanas para você aprender. Se a coisa não der certo, porque tem gente que para no meio do caminho, ela desiste porque deu errado. Por que é que a gente tem que falar sobre fracasso? Por que é que a gente tem que orientar as pessoas? Porque no HD do seu cérebro, quando você fracassa, não tem uma mensagem,
Não tem uma mensagem de um pregador dizendo para você, te ensinando a lidar com os fracassos, te ensinando a lidar com os erros. Por exemplo, eu gosto muito de MMA. A Ronda Rousey ela praticamente posso dizer que ela fundou o, se é o que eu posso dizer assim, o nicho feminino no MMA, no UFC, que é o maior evento de MMA do mundo. O Dana White, que é o diretor lá, que é o poderosão lá do UFC, ele não falava que ele não ia botar a mulher para lutar. Um dia ele foi no evento, foi ver ela lutando, a Ronda, e chegou lá e falou: Caraca, que mulher é essa? Vou botar mulher. Então, hoje as mulheres lutam no UFC graças a Ronda Rousey. Por quê? Porque ela convenceu o patrão de que era possível ter mulher lutando no MMA. Então ela, mulher, começou a lutar, ganhava a primeira, a segunda, ela era um tratorzinho. Daqui a pouco perdeu a primeira, pronto, já murchou. Foi nocauteada pela Amanda Nunes, acabou. Saiu, foi fazer filme de Hollywood e não luta mais. Por quê? Você via nitidamente pelo histórico dela e pela vida dela, pelo histórico familiar dela e pelo histórico esportivo dela, que ela não estava preparada para perder. Ela foi programada para ganhar. Você entende? Então você perder uma luta não significa nada. Eu acompanho os lutadores de MMA, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, então assim, eu acompanho o MMA desde a época do Pride, que eu tinha que acordar 2 horas da manhã, 4 horas da manhã para assistir, porque a luta era no Japão. Então, você via que os caras que não eram bem sucedidos como lutador, ganhavam uma, perdia duas, ganhavam uma, perdia três. Os caras que eram medianos, hoje, os caras estão topzão. Por quê? Porque o que você viveu lá atrás não apaga, não define o que você vai viver hoje. E gente que lá atrás era topzão, hoje sumiu do MMA, não está mais no cenário. Você entende? Então, uma queda, um acidente de percurso, não muda quem você é. Não muda o que você vai viver lá na frente. Então, não importa o que você está vivendo agora. Não importa como está a sua vida agora. Você está aqui e Deus está falando com você. Hoje, o que a gente só precisa fazer? A gente só precisa abrir a caixa preta, pegar a tua mente, saber o que está acontecendo, reconfigurar, reprogramar e vamos embora para frente. Você entende? Eu vou falar aqui futuramente sobre o piloto e o copiloto. Por que o piloto e o copiloto? Imagina, eu, por exemplo, eu já voei várias vezes de avião e já voei de helicóptero várias vezes. Eu falei aqui nos meus stories, que mais para frente eu vou falar sobre isso também. Já voei de helicóptero numa empresa que eu trabalhava de fretamento de helicópteros e jatos executivos. Eu coordenei voos. Então eu já voei muito de helicóptero, porque tinha vários voos que a pessoa que estava contratando não ia. E os pilotos eram nossos amigos. Posso ir contigo? Pode, entrava, vum. Ia com o cara. Então qual é a preocupação de você voar de helicóptero? Você voar num King Air, sei lá, num avião onde só tem um piloto. Se esse cara desmaia, você já parou a pensar nisso? Se esse cara tá aqui, você tá conversando com ele lá, ele vai, daqui a pouco ele faz assim, ó, dá um, o cara dá um piripaque nele, você faz o quê? O que você faz? Não tem paraquedas pra você pular. Você vai fazer o quê? Você entende? Então, por que é que tem que ter um copiloto? Tem que ter um copiloto, por quê? Se esse cara aqui dá desmaiado, o copiloto tá ali. Aí você fala, tem dois, não é possível que os dois vão desmaiar. Então, o que eu quero dizer? É bom que ande dois, porque se um cair, o outro levanta. Por que a gente está junto aqui? O Senhor está dizendo assim, ó, você não está sozinho, você não está sozinha. Você caiu? Caiu. Então a gente vai fazer o quê? Você caiu, mas eu não caí. Você não caiu porque você é pior do que eu. Você caiu porque é acidente de percurso. Você não programou. Você não acordou de manhã e falou assim, ai, hoje eu vou dar uma pecada, hoje eu tô afim de dar uma pecada. Não, você não... Você não se programa para pecar. Você não decola e fala assim, hoje eu vou fazer igual os retardados, é, é, que vai pegar o avião e vai jogar na Torre Gêmeas. Não, você não é terrorista. Você não vai pegar um avião e falar, eu vou dar naquela torre ali, eu quero explodir, quero matar um monte de gente. Não, você não é terrorista. Pelo amor de Deus. Você decolou porque você queria chegar no seu destino. Por que é que você caiu? Por que é que você sofreu um acidente? Porque você estava voando. Só se envolve num acidente aéreo quem está voando.
Você entende? Então você só precisa entender uma coisa, olha só. Se eu cair é porque eu estava voando. Se eu cair não é porque eu estava no chão, é porque eu estava lá em cima. Então, você precisa se orgulhar do seguinte, ó, eu estava voando. Eu não tô, eu não tô vivendo de qualquer jeito na Terra. Eu estou voando, eu quero chegar mais alto, eu quero fazer algo significativo. Eu não quero que minha vida fique estagnada. Eu não sou uma aeronave, uma máquina para viver no hangar. Eu vou falar sobre hangar também, que é o lugar onde a aeronave fica guardado lá e tem um preço a ser pago. Então, é, se você sofreu um acidente aéreo, é porque você não estava no hangar, você estava no céu. Agora, o problema é que você decolou sem o preparo suficiente. Ah, Elvis, então se eu tiver preparadaço, mas muito preparadaço, eu não vou sofrer acidente? Pode acontecer, pode. Tem pilotos aí que o cara tinha não sei quantas mil horas de voo, o cara era sinistrão, caiu o avião, bum, o que que houve? Erro mecânico, ou até mesmo erro dele. Eu vou falar aqui sobre um acidente de um cara, de um acidente aéreo que teve, porque o cara colocou no piloto automático, colocou o código errado. E aí a aeronave chegou um momento que ele foi olhar, não tinha autonomia mais de voo para chegar no próximo aeroporto, pum, teve que fazer um pouso de emergência, pronto, acidente. E aí é quando você vive no automático, você já está tão top que você acha que não precisa analisar mais nada. Não, eu sou agora, já está no piloto automático, IFR, voo por instrumentos. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, olha só, a gente precisa aprender a lidar com os fracassos da vida. Porque olha só, tem um cara chamado Roger Von. Ele diz o seguinte: lembre-se dos benefícios do fracasso. Se você fracassou, você aprendeu o que não funciona. Por que é que a gente tem que aproveitar a queda? Porque se você errou em um ponto, você tem que entender o seguinte: eu tenho que tirar aprendizado desse erro. Eu tenho que aproveitar essa queda, esse erro. Por quê? Se eu errei aqui, eu descobri uma coisa: isso aqui não funciona. Se eu errei aqui, eu preciso entender. Fazer desse jeito aqui não dá certo. Porque é que quando você senta com alguém experiente e você vai pedir um conselho, a pessoa fala assim, ó, não, 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 não faz isso não. Por que não? Porque isso aí não funciona não. Ah, por que não funciona? Porque eu já fiz e deu errado. Eu já fiz, já tentei de novo, deu errado. Então, essa pessoa que está dizendo para você que deu errado, para você não fazer por isso, ela, ela tentou e não conseguiu. Significa que ela é incompetente? Não. Significa que ela precisou errar para perceber que aquilo ali não funciona. E por ela ter passado por aquela experiência, agora ela está mentoreando você. Né? Então, por que é que você está aqui? Porque você quer sair do ponto A e do ponto B. Então, você não sabe como sair do ponto A e do ponto B. Então, eu estou aqui para te ensinar a sair do ponto A e do ponto B. Por quê? Porque eu investiguei, eu pesquisei, eu corri atrás, eu vivi algumas experiências. Eu estou falando da aviação para você, por quê? Porque eu trabalhei na aviação, então eu sei muita coisa sobre a aviação que você não sabe. E eu sei muita coisa na aviação que dá errado, e você não sabe. Então, eu estou passando para você uma experiência, sabe? Então, você pode até sair do ponto A e chegar no ponto B, mas aí você ia ter que fazer muita coisa, ó, sabe, para poder chegar. E eu sei um caminho reto para você chegar lá, porque eu já passei por isso, né? Então tem muita coisa que eu vou te ensinar que eu errei, sabe? Que eu errei, portanto, eu tenho como dizer para você, não vá por aí porque vai dar errado também. Então isso não significa que eu sou menor do que você, significa que eu tentei fazer algo que você ainda não tentou. É só isso. E por que é que eu errei? Porque eu tentei fazer. Né? Então, tem aquele pensamento que todo mundo fala, né? Aquele que nunca fracassou é porque nunca fez nada. Porque se você entrar no jogo, você vai fracassar. Você entende? Então, olha só. É, pega isso aqui, ó. Pega essa chave. Você nunca, olha isso aqui, você nunca perde. Não. Ah, se eu fracassei, eu perdi? Não. Você não perde. Ó, de duas uma, ou você vence ou você aprende. Você entende? Ah, eu fracassei. Você perdeu? Não. Você perde quando você não desiste tudo da vida. Mas você precisa entender uma coisa. Você nunca perde. Ou você vence, ou você sai vitorioso, ou você sai mais sábio. Ou você sai vitorioso, ou você aprende.
Entendeu? Então esse erro aí, pastor, eu tô caído, a coisa não vai, não funciona. Deus está falando para você aqui essa manhã. Deus está dizendo, olha, isso significa que você aprendeu. Você não venceu. Você não acertou o alvo. Mas significa uma coisa, você aprendeu. Quando alguém sentar com você, você tem autonomia. Você tem autonomia para se colocar no lugar e dizer, se posicionar e dizer, você não vai errar. Você não vai errar, porque eu errei aí. E foi muito ruim para mim. Foi muito difícil para mim, mas eu aprendi com o erro. Então, você não precisa errar para você aprender. Você vai aprender aqui com a experiência viva. Eu sofri um acidente aéreo, mas eu sobrevivi. Você está aí me assistindo agora, talvez em pecado, com a vida destruída financeiramente, relacionamento, vida sentimental, tá ansioso, depressivo, vida sentimental, saúde emocional, sabe, um bagaço. Você é um sobrevivente. O avião caiu, mas você é um sobrevivente. Diga, eu sou um sobrevivente. Eu quero que você coloque nos comentários do vídeo aí, quero que você coloque assim, eu sou um sobrevivente. Eu quero que você vá no seu Instagram e você coloque lá assim, olha, Caixa Preta 155. Você bota a hashtag, eu sou um sobrevivente e me marca que eu vou repostar. Demorou? Tamo junto pelo rei, pelo reino. Estamos sem freio pelo reino. Você vai decolar, você vai viver o sobrenatural. Gente, eu não estou nem na primeira página, já tem 36 minutos já de vídeo. Sangue do Cordeiro. Olha só, eu criei o círculo do erro. O que é o círculo do erro? Olha só como que funciona o ciclo do erro. Você começa aqui, ou melhor, você começa aqui, vamos dizer, você vai fazer uma volta e você vai voltar para cá. Porque funciona assim, ó. Aqui no meio eu botei círculo do erro Adão. Porque tudo que eu falo eu gosto de ir na origem, para a gente entender. Então, assim, eu sou um jurista. Toda lei tem uma história. Para você criar uma lei, para uma lei ela ser criada, ela ser votada, ela vem de uma lide, que é um conflito de interesse. Então, se você for ver, essa lei nasceu porque tem uma história. Para você entender o presente, você tem que entender o passado. Então, vamos lá. Quando a gente fala do erro, a gente tem que pensar em Adão, porque foi o primeiro que pecou, foi o primeiro que errou. Então, quando Adão peca, o que acontece? Adão ele percebe que estava nu. E no vídeo, no primeiro vídeo aqui, eu falei o quê? No primeiro vídeo dessa série. Eu falei que Adão ele é retirado do ambiente porque ele deixou de ser criança. Porque a criança tem vergonha da sua nudez, então ele tapou a sua nudez. Por que Adão saiu do ambiente? Porque o ambiente de reino pertence às crianças. Então, se você deixa de ser criança, você não tem mais o direito de viver o céu na terra. Então, você é retirado desse ambiente. Então, agora, Adão vai viver fora do ambiente de reino, porque ele deixou de ser criança. Então, quando Adão peca, quando ele erra, ele fica Adão jamais esperava que Deus fosse descer de novo, porque todos os dias na viração do dia Deus descia. Por que é que Deus não podia pegar Adão, e falar: Adão, vem aqui para o céu, que eu vou aqui na viração do dia, eu te trago para cá para o céu, a gente troca uma ideia, eu vou aqui me relacionar com você, depois você volta. Eu te arrebato aqui, depois eu boto você de novo no jardim. Por que Deus descia? Eu falei na primeira aula, só não falei isso aqui. Porque não é o homem que tem que subir, não é o homem que tem que ir para o céu, não é o homem que tem que decolar, é o céu que tem que descer. Você entende? Não é você que tem que sair daqui para entrar no céu para ver Deus. Deus é que desce para se relacionar com o homem. Porque o jardim era céu na terra. Você entende? Então vamos continuar. Olha só. Adão, ele jamais ia esperar que Deus ia descer. Por quê? Porque Adão achava que Deus só descia porque ele era perfeito. Que Deus só descia porque ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele estava andando certinho ali, bonitinho. Por que eu digo que Adão não esperava Deus descer? Porque na viração do dia, todo dia Deus vinha na viração do dia. E na viração do dia, no momento da viração do dia, Adão não estava escondido. Se Adão esperasse Deus voltar, ele estaria escondido na hora que Deus chegava. Todos os dias Deus chegava no mesmo horário, na viração do dia. Então, naquele momento, já era para Adão estar escondido. Adão não se escondeu, porque Adão pensou, deve ter falado com Eva, Deus não vai vir, porque ele sabe que a gente errou. Ele sabe que a gente desobedeceu a ele, então ele vai abandonar a gente. Então, na viração do dia, quando Deus chega, Adão ouve Deus chegando e fica com medo e se esconde.
Ou seja, primeiro sentimento de quando a gente tem um acidente aéreo, quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente fracassa é: Deus não quer saber de mim. Porque o que a Bíblia diz? Que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, o que o pecado faz? Faz você achar que Deus não vai vir. O pecado faz separação entre Deus e o homem? Sim, o homem deixou de ter acesso a Deus face a face. Adão via Deus face a face. Ele deixou de ver Deus face a face. Mas aí, e eu vou falar depois, senão eu vou dar spoiler. Então, olha só, a ideia que a gente tem é: Deus não quer saber mais de mim, Deus foi embora, Deus não vai voltar, Deus não quer saber mais. E o que Deus faz? Deus desce, amigo. Sabe por quê? Deus não vem só quando você está bem, Deus vem quando você está mal. Deus não vem só quando você está de pé, Deus vem quando você está caído. Deus não vem só quando a sua roupa está limpa, Deus vem quando a sua roupa está suja. Deus não vem só quando você está ali, ó, oh Senhor, eu estou aqui te adorando. Deus vem também quando você não está com vontade de adorar. Deus vem quando você está com vontade de viver. E Deus vem também quando você está com vontade de morrer. Elias estava lá na caverna, Elias estava lá no altar e começou a zombar dos profetas de Baal. Vambora, o Deus de vocês está dormindo, papapá, eu sou o cara e tal. Senhor, manda fogo. E o Senhor mandou fogo, queimou tudo e pega fogo e mata os profetas de Baal. O cara top, tocando o terror. Daqui a pouco Elias agora está dentro da caverna dizendo: quero morrer, quero morrer. Aí Deus fala: você quer morrer? Deus vai e vem. Deus chega com a brisa suave. Porque, ó, Elias achava que Deus só ia vir no fogo. Então Deus desceu com fogo lá no altar. Aí a Bíblia diz que veio um terremoto e Deus não estava. Veio um vendaval e Deus não estava. E aí a Bíblia diz que agora veio um fogo queimando tudo. Falou: e agora Deus está nesse fogo aí, porque Deus é Deus do fogo, Deus também não estava. Aí Deus vem com um vento suave, uma brisa, e Deus estava ali. Deus não vem do jeito que você acha, na hora que você acha, da forma que você acha. Ele vem do jeito que ele quer. Mas você pode entender uma coisa: ele vem, ele sempre vem. De um jeito ou de outro, ele sempre vem, ele sempre está. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo aqui, Deus está vindo. Como? Em forma de vídeo, em forma de uma aula, dizendo para você: eu sou contigo, eu vou te levantar. Deus levanta Elias e fala assim: Elias, segue o teu caminho, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Deus está dizendo para Elias: tu vai decolar, Elias, tu vai voar. E sabe o que aconteceu com Elias? Voou, meu irmão. O bicho veio assim, ó. O cara veio um redemoinho, arrebatou o cara. E sabe o que é o mais engraçado? Elias ele pensa assim, ele pensa assim: eu quero morrer. Aí Deus é tão engraçado que Deus falou assim: você quer morrer? Quero. Então só de raiva eu não vou deixar você morrer mais não. E arrebatou ele. Ou seja, o cara que queria morrer, Deus não deixou ele nunca mais morrer. Você vai ser arrebatado, você não vai provar a morte. Ai, caramba! Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Então o Senhor está dizendo para você: coma, beba. Esse vídeo aqui é comida, é bebida, é alimento. Porque grande é a sua caminhada, você vai decolar. Um redemoinho vai tomar conta de você e você vai ser arrebatado para o céu, você vai voar, você vai decolar. Porque você não é passageiro, você não é copiloto. Você é o piloto da sua vida, da sua história. Então, olha o círculo do erro aqui. Adão, o que ele faz? Adão, ele se esconde de Deus, que é o primeiro sentimento. Depois de se esconder de Deus, vem o segundo passo. Ó, Deus desce. Aí depois de Deus descer, eu preciso falar aqui sobre o alvo, porque o que Deus vai ensinar para Adão no círculo do erro? Deus vai ensinar para Adão o seguinte: Adão, você errou. Você errou o alvo. Porque o que é pecar? Pecar significa errar o alvo. Você já brincou de jogar aquele dardinho assim no alvo? Já brincou? Então, tem aquele quadro redondo que ali tem várias marcações, né? Quanto mais longe daquele meiozinho ali, vai diminuindo a pontuação. Então, qual é a maior pontuação? É o que está na extremidade? Não, é o que está no meico ali, no meiozinho. Quando você vai jogar o dardo, eu te pergunto: você mira para fazer 350 pontos? Não. Você mira no 250? Não. Você mira no 700 pontos? Não. Você mira onde? 1000 pontos. Toda vez que você vai jogar aquele dardozinho, você mira no meio. Você mira para fazer 1000 pontos. Quando você joga, você mirou no 1000, mas você fez 250. Você mirou no 1000, mas você fez 500. Você mirou no 1000, mas você errou o tabuleiro e acertou na parede.
Só que eu te pergunto, você queria acertar na parede? Não. Você queria acertar no 350? Não. Você queria acertar no 500 e pouco? Não. Você queria acertar onde? No 1000. Então todo mundo mira para acertar o alvo. Todo mundo mira para fazer 1000 pontos. Mas você faz 250, 500, 700. O que você quer dizer com isso, Elvis? Errar o alvo não é errar porque você queria. Não é errar porque você desejou errar. Como eu disse aqui, você na acorda de manhã e fala, eu vou dar uma pecada. Sabe? Então, isso é errar o alvo. Então, por que é que o Senhor se compadece? Por que é que o Senhor te levanta? Porque Ele sabe que você fez de tudo para acertar o alvo, mas você errou o alvo. Você já viu um atirador de elite? O atirador de elite, ele prepara o armamento dele e ele se prepara para não errar. Ele se prepara para dar o tiro certo. Então eu assisti esses dias, agora tem umas 2 semanas, um atirador de elite americano que ele acertou um alvo a 2.400 quilômetros, foi o recorde. Então ele estava no Afeganistão, numa missão, e aí tinham esqueci o nome que fala, rebeldes, né? Eles estavam numa montanha, a 2.400 quilômetros de distância dele. Então ele estava com a arma dele e ao lado tem um perito, né, que fica com um binóculo passando as coordenadas para ele. Então, ó, quando você está numa missão pelo rei, pelo reino, você está ali e ao teu lado o Espírito Santo está te dando as coordenadas. Antero, posterior, perpendicular ao plano horizontal, medial, só termos técnicos. O vento está norte-sul, regula tantos graus, norte, sul, leste, oeste, e você vai só regulando. Ele deu o primeiro tiro, pau, errou. O alvo tinham 3 aqui, estavam aqui, né, na montanha. Aí ele acertou tipo 1 metro para baixo, assim, ó, pá, aí subiu aquela poeira. E eles estavam filmando, tá? Coisa real. E aí, o que ele fez? Aí o porquê? A cada 300 metros o vento muda. Então, olha só, a bala vai percorrendo, ó. Isso aqui, esse espaço aqui, ó, são os 2.500, 400 quilômetros. A bala, ela vem, ó. Quando ela passa 300 metros, é uma outra rajada de vento que pode tirar a bala um pouco do rumo, do alvo. Então, você tem que começar a regular. Se a bala pegou a 1 metro abaixo, é porque o quarto bloco de 300 metros está a tantos quilômetros o vento. Então, o cara vai regulando para acertar o alvo. Então, o que significa errar o alvo? Errar o alvo significa que você está calibrando o seu armamento. Você entende? Então ele foi lá, calibrou, porque errar significa estou calibrando, estou melhorando, estou aperfeiçoando. Foi lá e deu outro. Pá! E eles estavam dizendo que os rebeldes, eles são tão rebeldes, que quando alguém está atirando, eles não se jogam no chão, eles não entram em desespero, eles não dão rolamento, eles ficam, porque eles acreditam o seguinte: se eu morrer, é vontade de Allah. Olha isso. E aí o cara ficou. No terceiro tiro ele acertou o alvo e o cara morreu. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa aprender com os nossos erros. A gente precisa calibrar a nossa arma. Se errou, errou. O que a gente está fazendo aqui? Calibrando. Calibrando para acertar, calibrando para que agora dê certo. Aí a gente vai agora para a penúltima parte do ciclo do erro. O Senhor chega e fala: Adão, o que houve? Adão falou: ó, foi a mulher que o Senhor me deu. A gente está sempre querendo culpar alguém, gente. A gente está sempre querendo culpar a economia, culpar os nossos pais, culpar o emprego, culpar o patrão, culpar o pastor, culpar o cônjuge, culpar o namorado, a namorada. A gente está sempre querendo culpar. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí o Senhor, olha só, o Senhor não está ali querendo querendo jogar na cara de Adão o seu erro, jogar na cara de Eva o erro. Porque se fosse esse o caso, Deus falaria: Adão, para de colocar a culpa na sua mulher, aqui você é o cabeça. Aqui você é o sacerdote. Não. Deus vai lá e falou: Eva, o que houve? A Eva falou: foi a serpente. Aí o Senhor foi na serpente. A serpente não tinha mais quem culpar. O Senhor foi e falou: ah, então foi daqui que surgiu o erro. Então Deus só está procurando a origem do erro. O que é que a gente está fazendo aqui? Como eu falei, a gente está se apresentando como um perito. Para quê? A gente está se apresentando como um perito para a gente analisar a origem do erro. O que foi que aconteceu? Talvez a sua vida está como está porque por causa da sua condição familiar, né?
você não teve amor do seu pai, sofreu rejeição, isso aí criou crenças limitantes que eu falei antes, isso aí você precisa ser curado na sua paternidade. Então tem muita coisa que a gente vai tratar aqui. A gente só está abrindo a caixa preta não para dizer você está errado, você errou, você caiu porque você todo errado, não é isso. A gente só está aqui tentando encontrar a origem do erro para a gente voltar lá atrás para fazer o quê? Se arrepender, reconfigurar as coisas e seguir para frente, como diz o meu pastor, para frente, para frente. Ó, o que o Senhor falou para a igreja lá em Apocalipse? O Senhor chegou para a igreja e falou assim: lembra de onde você caiu? A igreja falou: lembro. O Senhor falou: volta lá e se arrepende. O Senhor nunca vai jogar o teu erro na tua cara. O Senhor nunca vai dizer: você é muito ruim mesmo. O Senhor não vai fazer como o nosso pai, como o pai terreno, o pai carnal faz. Você quebrou um copo quando era criança, seu pai falou: você só faz besteira, garoto. Você não presta atenção em nada. Você, tudo que você bota a mão, você quebra. Deus não. Deus vai lá. O que o Senhor fala? É bom que entre dois, se um cai, o outro levanta. Se o ser humano é capaz de te levantar, que fará Deus? Você entende? Então, o Senhor está dizendo assim, ó, se um pai, sendo mau, sabe dar boas coisas ao seu filho, que fará o seu pai que estás no céu? Então, o Senhor nunca vai jogar o erro na sua cara. O Senhor está dizendo assim para a igreja: lembra de onde você caiu? Lembro. Aí o Senhor: então, você está achando que você é quem? Olha aí, ó, você está todo errado, você caiu. Não. O Senhor fala assim: ó, volta lá e se arrepende. Volta lá e conserta. Volta lá e resolve a sua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Então, ali no jardim, o Senhor não está querendo jogar na cara de Adão e de Eva. O Senhor só está querendo encontrar a origem do erro. Por que encontrar a origem do erro? Para ele fechar o ciclo do erro. O que é fechar o ciclo do erro? Deus fecha o ciclo do erro em Gênesis 3,15. O Senhor chama a serpente, que é o pecado, a tentação, o diabo, e chama a mulher. Aí ele vai ter um diálogo ali. Ele vai dizer assim, olha, para a serpente, para o diabo: do ventre da mulher vai nascer um. Quem é esse? Jesus Cristo, o renovo. E o Jesus vai fazer? Ele vai pisar na cabeça da serpente. Por que é que ele vai pisar na cabeça da serpente? Ele vai pisar na cabeça da serpente para trazer o homem de volta para o relacionamento. Você entende? É por isso que quando o homem ele tapa o seu pecado com folhas de figueira, o que Deus faz quando ele desce? Ele sacrifica um animal. A Bíblia não diz qual é esse animal, mas eu creio que era um cordeiro. Ele pega a pele desse animal, faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. O que Deus está dizendo? Não adianta você esconder o seu pecado com folha de figueira, porque folha de figueira só serve para tapar o pecado, para esconder o pecado. Mas para sarar o pecado, para curar o pecado, tem que ter sacrifício. Ele já está apontando para o sacrifício do filho dele na cruz do Calvário. Você entende? Então o problema é que quando a gente erra, quando a gente peca, a gente quer esconder o erro. E pecado não foi feito para ser escondido, pecado foi feito para ser confessado. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Lembra que eu falei no primeiro vídeo aqui? É isso que eu estou falando. Vocês precisam assistir passo a passo, porque eu vou sempre estar voltando lá atrás e você sempre estar falando coisas aqui que vai fazer sentido. Então olha só. Eu falei no primeiro vídeo que o culto de Adão era cultivar a terra. Quando Adão cultivava a terra, ele estava cultuando a Deus, porque o culto vem de cultivo. Então, enquanto Adão está cuidando da terra, ele está cultuando a Deus. O culto dele era cultivar a terra, porque ele era um jardineiro. Então, quando Jesus, porque é que Deus, ele quando desce, ele sacrifica um animal? Porque é que Deus desce para tirar a folha de figueira e colocar a pele de um animal em Adão? Porque Adão, ele tapou o pecado com folha de figueira e ele ia continuar cultivando a terra. Ou seja, Adão ia continuar cultivando, que ele precisava comer, ele precisava se alimentar. Só que ele ia continuar cultuando com o pecado escondido. Então Deus não suporta aparência dentro do ambiente de reino. Deus não suporta ver as pessoas cultuando com o pecado escondido. Porque Deus não tem problema com o seu pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. O Senhor falou assim: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. O Senhor está dizendo assim, ó,
evite, não peques. Mas se você pecar, filhinhos, você tem um advogado. O que o Senhor está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo assim, ó, se você pecar, você não deixa de ser meu filhinho. Você entende? Você continua sendo filhinho de papai. Isso não muda nada. Só que você precisa entender que você tem um advogado. Então, quando você faz algo que você não devia, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o quê? Ligar para o seu advogado, amigo. Você tem que se defender. E por que é que tem gente que está aprisionado pelo erro, aprisionado pelo pecado? Porque não entendeu que tem um advogado. Então talvez você está assim, ó, algemado aí. Você está algemada. Esse pecado, essa queda, esse acidente deixou você algemado. Talvez você está atrás das grades do pecado, do erro, do fracasso. Minha empresa quebrou, minha sociedade deu errado, meu casamento deu errado, meu namoro deu errado, meu ministério deu errado. Eu adulterei, eu pequei, estou com a vida destruída, minha vida está em cacos. Eu estou aqui abrindo a caixa preta da sua vida para reconfigurar o teu sentimento, a tua saúde emocional, para reconfigurar o seu, para renovar o seu entendimento, como a gente falou antes. O renovo está dentro de você. Você tem que mudar esse pensamento. Você está dentro você está atrás das grades, preso a essa situação. Por que você está preso? Simplesmente você está preso porque você ainda não entendeu que você tem um advogado e que você é filhinho de papai. Você é filhinho. Você tem um advogado. E o que o advogado faz? Quando o cliente dele está preso atrás das grades, ele vai lá no juiz e convence o juiz de liberar um alvará de soltura para o seu cliente. Porque existe no direito um remédio constitucional chamado habeas corpus. É o direito que você tem de responder em liberdade, porque você perdeu um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então o juiz libera uma vara de soltura, o advogado vai lá e você é solto. Você responde em liberdade. Então Jesus é o seu advogado. E existe um remédio constitucional do céu. Que remédio é esse? O sangue do Cordeiro de Deus. Você entende? O sangue do Cordeiro está correndo pelas suas veias. Você não é obrigado a viver atrás das grades. Você não é obrigado a viver com essa acusação. O diabo não tem poder para te acusar. O diabo não tem o poder para apontar o dedo para você. Você não precisa estar aí caído como você está. Hoje o Senhor está aqui me usando para te levantar, para te erguer. Você tem que dobrar os seus joelhos e falar: Pai, eu me arrependo desse erro, dessa falha. Eu quero ser livre, eu quero voar. Você entende? Em nome de Jesus, você vai se levantar daí e você vai ser o piloto da sua vida. Você vai ser o comandante da sua vida, em nome de Jesus. Então aqui eu termino o ciclo do erro, quando o Senhor fala assim: do ventre da mulher vai nascer um, esse vai pisar na sua cabeça e eu vou trazer o homem de volta para o relacionamento. Você entende? Então olha só. Ah, mas Deus expulsou o homem do jardim. Deus não expulsou o homem do jardim. Deus não expulsou. Deus cumpriu a sua palavra. É diferente. Porque olha só, o Senhor falou assim, ó, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Vocês vão morrer se vocês fizerem isso. Vão morrer. E aí, o que Deus faz? Deus cumpre a palavra dele. Vocês precisam morrer. Eu não falei que vocês iam morrer se vocês comerem desse fruto? Sim. Então eu preciso cumprir a minha palavra. E para eu cumprir a minha palavra, para vocês morrerem, eu tenho que tirar vocês do jardim. Porque se eu deixarem vocês dentro do jardim, vocês vão continuar comendo da árvore da vida. Se vocês comerem da árvore da vida, vocês vão ser eternos. Então, se vocês continuarem comendo da árvore da vida e serem eternos, eu não cumpro a minha palavra. Então, para eu cumprir a minha palavra, eu tenho que tirar vocês do jardim. Tanto que em Gênesis 3:24 diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante que impediu o homem de voltar pelo caminho para a árvore da vida. Então, o Senhor guardou o caminho para a árvore da vida para cumprir a sua palavra. O homem vai ter que ter um encontro com a morte. Você entende? Então, Deus não está expulsando o homem, ele está cumprindo a sua palavra. Então, Deus não está aqui para te expulsar. Deus está aqui para cumprir a palavra dele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eita, que é forte, estou toda arrepiada. Você está toda arrepiada aí? Eu estou sem freio, gente. Eu estou sem freio. Eu estou sem freio pelo reino. Porque aqui, meu amigo, é pelo rei e pelo reino. Aqui é pelo rei e pelo reino. Ó, só te lembrando,
tá? Curte aí esse vídeo, gente. Curte, faz o comentário aí que eu falei. Não lembro nem qual foi a hashtag que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu não lembro qual foi. Não lembro não. Mas faz alguma coisa, vai no Instagram lá, me marca, que eu vou repostar. Põe lá, Caixa Preta 155. Gente, você que já assistiu um vídeo aqui, te abençoou, te ajudou, tá fazendo sentido para a tua vida? Então me ajude a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, a mudar a vida de pessoas. Eu estou dizendo, eu sou um Boeing, eu estou pegando pessoas do ponto A e levando pessoas para o ponto B. O meu propósito aqui é impactar a vida de pessoas, é fazer com que pessoas deixem de ser passageiro da sua história e se tornem pilotos da sua vida. Você entende? Pessoas que não vão voar porque eu estava falando com minha esposa ontem. Tem gente que está voando. Você fala, não, pastor, estou voando. Estou voando na minha vida financeira, eu estou voando. Você está voando, mas você é quem? Você está voando porque você está dirigindo a sua vida? Ou você está voando porque você é passageiro de alguém? Você está entendendo? É igual a aeromoça. A aeromoça está voando, mas ela que está na direção? Vai que um dia ela entra no avião, como já aconteceu na aviação, com um piloto que está depressivo, que foi traído pela mulher e que está com a vida desgraçada. Ele pegou o avião e falou: vou morrer. Bum, explodiu, morreu todo mundo, porque o cara está depressivo. Então, quando você está voando na aba de alguém, você não tem o controle. Você tem o controle enquanto essa pessoa está dirigindo bem. Quando você trabalha para alguém numa empresa, você está voando, você tem o seu grande salário lá. Mas se o cara que está pilotando toma uma decisão errada, pega o dinheiro dele e investe errado, você está desempregado no outro dia. Tá entendendo? Tá entendendo ou não? Se estiver entendendo, fala, eu estou entendendo. Então vamos lá, gente, olha só. Eu vou aqui compartilhar com vocês só o ciclo do erro de novo, agora pelo filho pródigo. Só para a gente dar uma recapitulada e agora a gente vai entender outros pontos aqui que não dá para a gente tirar isso de Adão. Dá também, mas a gente vai fazer por uma outra ótica. Porque olha só, quem era Deus para Adão? Era um pai. Adão e Eva eram filhos de quem? De Deus, papai. Deus se apresentava não como Deus. Eu sou o Deus de vocês. Não, eu sou o pai de vocês. Então o que Deus fez? Falou para Adão: Adão, crescei e multiplicai-vos. Agora, Adão, você vai ser pai. Eu sou seu pai e agora você vai me dar netos. Agora você vai ser pai. Então, olha que coisa extraordinária. Deus está permitindo Adão continuar aquilo que ele começou. Por que é que Deus ele deixa você participar do processo? Não significa que você está fazendo. Ele está deixando você participar daquilo que ele está fazendo. Você é um participante do reino, você é um agente do reino de Deus. Lembra? Eu costumo dizer, quando Deus pega Pedro e leva Pedro para pescar, Pedro era o pescador profissionalzão. Só que ele ficou o dia inteiro, a noite toda e não pegou nada. Deus está dizendo assim, você não é o bonzão? Por que você não conseguiu pegar nada? Então agora vem comigo que eu vou te ensinar que tudo você pode naquele que te fortalece. Você não faz porque você é bom. Você não está nessa empresa trabalhando porque você tem um currículo extraordinário. Você não bate as suas metas, seus alvos porque você é poderosão. Não é. Você faz porque Deus permite você fazer, você realizar aquilo que Ele está fazendo em você e através de você. Então não pense que é você não. Não pense que é você não, porque ó, tudo você pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz assim, ó, que sem ele a gente não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Sem ele você não pode fazer absolutamente nada. É tudo com ele, é tudo por ele, é tudo pelo rei, pelo reino, é tudo para ele. Então Adão chega lá e Pedro chega lá e lança a rede. Deus não precisava da rede dele, gente. Deus podia chegar lá com o barco vazio e fazer os peixes pularem dentro do barco, o barco transbordar e voltar com o barco. Por que é que Deus permitiu Pedro lançar a rede? Porque Deus gosta de fazer a gente participar daquilo que ele está realizando. Então Pedro só lançou a rede. Deus é que fez os peixes entrarem dentro da rede. Você entende isso? É muito forte. Eita, então escreve aí também nos comentários. É muito forte. Então olha só. O filho pródigo tinha um pai, assim como Adão também tinha um pai. E aí, quando Adão peca, Adão ele rompe essa paternidade. Ele rompe com essa intimidade.
Então aí há todo um processo de Deus voltar a ser pai. A Bíblia fala que Deus é pai de órfãos. Jesus fala o tempo inteiro: quem me vê, vê o Pai, quem vem a mim, vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. E ali, eu falei aqui, é Abba, é papai. Então, o reino de Deus pertence às crianças. Quem é criança depende de um pai, porque ele é totalmente dependente de pai e mãe. Então, tem toda aí uma estrutura na Bíblia para que o homem se volte para ter Deus como pai novamente e não como simplesmente como um Deus ou como um Senhor. Então o que aconteceu com o filho pródigo aqui? É um outro ciclo do erro. O filho pródigo, você sabe, ele deseja a herança, me dá a herança, né? Por que é que eu não posso pedir a Deus a minha herança? Porque eu não preciso pedir aquilo que já é meu. Eu não preciso pedir o que é meu. Eu não preciso chegar aqui para minha esposa e falar assim: amor, eu posso abrir a geladeira e pegar um danoninho? Não posso, não preciso, porque é meu. Eu não preciso pedir o que é meu, já era dele, mas ele quis. Por que que ele quis? Porque ele não entendia que aquilo ali já era dele. Então, quando você é, pede algo, é porque você entende que não tem. Ele não entendeu quem ele era dentro daquele ambiente, dentro daquela fazenda. Ele não entendeu a posição dele. Então, olha o que diz Gálatas 1:3. Diz assim, ó: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Meu Deus do céu. Sabe o que o senhor está falando aqui? Imaturidade. Por que imaturidade? Eram dois filhos, mais velho e mais novo. Quem é que sai da casa? O mais novo. Por que o mais novo? Porque o imaturo, só o imaturo para querer sair de dentro do ambiente. Só o imaturo para querer, sabe, sair de perto do pai. Só o imaturo para falar: eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber. Só o imaturo para dizer: eu não quero mais estar casado. Só, só o imaturo para dizer: eu vou jogar tudo pro alto e eu vou embora. Só o imaturo para ir embora. Então, olha esse verso aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Digo, pois, vamos devagar, que todo tempo, todo lapso temporal, que o herdeiro é menino, ele é herdeiro, mas ele é menino, ele é imaturo. Ele é herdeiro, mas ele é menininho, ele é imaturo. Em nada se difere do servo. Então, mesmo ele sendo herdeiro, mas menino, imaturo, ele nada se difere do servo. Ou seja, ele é herdeiro, mas vive como servo. Por que que ele vive como servo? Porque ele é senhor de tudo, mas ele não se apresenta como filho. Ele não se apresenta como herdeiro. Logo, ele é servo. Então tem gente que vê o seu pai, vê Deus como? Como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus como o meu Senhor e não como o meu pai. Quando você vê como pai, quando você vê como Senhor, você se coloca como escravo, você se coloca como servo, mesmo sendo senhor de tudo, mesmo sendo herdeiro. Por causa de quê? Da imaturidade. O que você está fazendo aqui? Você está adquirindo conhecimento. Então Deus está destravando a sua mente para você viver o sobrenatural no reino de Deus. Então quem é você no reino de Deus? Quem é você? Você não é servo, você não é escravo, você é filho. E por ser filho, você é herdeiro. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você entende? Quando é que você vai tomar posse da herança que você tem do seu pai? Quando você renovar o seu entendimento, entender que o renovo é uma pessoa que já está dentro de você, a mente de Cristo vai ser ativada em você e você vai acessar a geladeira para abrir e pegar o danoninho e tomar a hora que você quiser. Por quê? Porque é seu, já te pertence. Ah, eu quero meu dinheiro, eu quero minha herança. Meu amigo, ele já desfrutava de tudo ali dentro. Tudo era dele. Ele já estava dentro do jogo, ele estava dentro da fazenda. A fazenda é dele. Você entende? O problema é que a gente quer pegar a fazenda e quer fazer o que a gente bem entender com a fazenda. A gente quer pegar uma cabeça de boi e quer ter autonomia para pegar essa cabeça de boi e vender. Aí o pai vai falar: ué, cadê aquele boi que estava ali? Ah, pai, eu vendi porque é meu. Você entende? Então você precisa entender que você está trabalhando no reino, para o crescimento do reino. Então você não tem que se preocupar em ter autonomia para pegar a vaca e o boi e vender. Você tem que ter autonomia ali dentro de fazer com que o boi cruze com a vaca e nasça um bezerro.
em reprocriar, e criar, reprocriar, em semear, fazer a coisa crescer, fazer a coisa aumentar, porque é teu, você entende? Então ele vai sentir o desejo de sair desse ambiente, porque ele quer viver coisas fora da fazenda. Deixa eu te perguntar, dentro do jardim tinha praia? Não. Dentro do jardim que Adão vivia, tinha montanhas? Não. Dentro do jardim que Adão vivia, tinha cachoeira? Não. Tem um monte de coisas que tinha fora do jardim que não tinha dentro. Só que Adão não precisa sair para provar, experimentar nada disso, porque tudo que ele precisa para viver está dentro do ambiente. O que é o jardim? Jardim é um lugar, é um ambiente que existem limites. O que é a árvore? O que é a árvore? No meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Adão era livre para fazer tudo o que ele quisesse ali dentro. Só que aquela árvore era um sinal. Mesmo dentro de um ambiente de liberdade, Deus está dizendo assim, tem limite. E a gente não consegue entender o nosso limite. Na aviação, cada aeronave tem uma autonomia de voo. O que é isso? É um limite. Você decola aqui, você pode voar 3 horas. Só que depois de 3 horas você tem que pousar. Se você não pousar, o combustível acaba, ó, você vai cair. Você está entendendo? Você vai ter que fazer um pouso forçado, isso aí vai gerar um acidente. Então, o que eu quero dizer aqui? Ó? Todo mundo tem um limite. Todo o ambiente tem um limite. Deus está dizendo aqui dentro você é livre, mas dentro desse ambiente de liberdade tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem limite. E esse filho quis romper o limite. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20. Paulo é o toca o terror. Ó. 1 Coríntios 14, 20. Ele diz assim, ó, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Ó, mudança de entendimento. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adulto quanto ao entendimento. Então, olha só, você só desfruta daquilo que você entende. Ele está dizendo assim, ó, em relação ao mal, seja criança, seja infantil, seja uma criancinha, sabe? Seja pura, seja puro. Em relação ao mal. Aí ele diz assim, ó, mas contudo, em se tratando de maturidade, seja adulto no seu entendimento. A Bíblia diz assim, ó, meu povo erra, meu povo perece, meu povo fracassa, meu povo tem acidentes. Por quê? Sofre acidentes? Por quê? Porque falta entendimento. Se aqui não muda, nada muda. A gente acha que a nossa vida vai mudar quando a gente começar a ganhar bem. Só vai mudar quando você tiver dinheiro. Só vai mudar quando sua condição financeira melhorar. Não adianta. Você vai ganhar dinheiro, e vai perder tudo. Você vai ganhar dinheiro e você não vai investir certo. Você vai ganhar dinheiro e você não vai guardar. Você vai torrar tudo. Por quê? Porque dinheiro não tem a ver, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com maturidade. Tem a ver com a sua identidade. Você entende? Se a sua identidade não for mudada, não adianta a sua vida financeira mudar, porque vai dar errado. Você está entendendo? Então, olha só. Cote, que é um cara sensacional, ele diz o seguinte, ó, herança é questão de filiação e não de merecimento. Então, o que é a herança? Herança não tem a ver com... A herança, ela não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. Você é filho, você tem uma filiação. Deus é teu pai. Então você não é filho porque você faz. Você é filho porque você se tornou, porque você veio dele. Eu não falei aqui no primeiro vídeo, Efésios 1:4 diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Então você saiu de Deus, você foi gerado nele. Você saiu de Deus. Por que você é filho? Porque você veio dele. Não é porque você fez alguma coisa. Não é porque você falou assim, ó, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou dando dízimo, por isso eu sou filho. Não é. Elvis, se eu não orar uma semana, você vai continuar sendo filho. Se eu ficar 1 ano sem jejuar, você continua sendo filho. Porque você não é filho porque você faz. Você é filho porque você se tornou. Porque você foi adotado. Você é co-herdeiro em Cristo. Você foi adotado por ele. Você é filho por adoção. Você entende? Então, a gente precisa entender o seguinte, ó,
O que que é graça de Deus? Graça é você receber aquilo que você não merecia. E o que que é misericórdia? É você não receber aquilo que você merecia. Discurso da Dilma, mas tá dando para entender, não tá? Graça. Eu merecia esse amor? Não, você não merece, mas eu te dou. Misericórdia. Eu merecia ir para o inferno? Merecia, mas eu não vou te dar isso. Eu não vou deixar você ir para o inferno. Você entende? Então, você é filho, entenda isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Ele é o renovo, Ele mora em você. Todo dia o sol da justiça nasce dentro de você, brilha dentro de você. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele te ama, você é filho, você é filha, você é filho de papai, você é filha de papai. Então, repetindo aqui, ele diz assim, herança é questão de filiação e não de merecimento. Quando eu li isso aqui pela primeira vez do corte, sabe o que me veio à cabeça? Me veio o jovem rico e Jesus. Por quê o jovem rico e Jesus? O jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho até essa mensagem no YouTube, só não lembro o tema. Ele fala assim, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Olha isso. O que é que eu preciso fazer? A gente está sempre achando que a gente precisa fazer alguma coisa. Meu amigo, não tem nada que você possa fazer para você herdar o céu. Tem nada que você possa fazer. Para você herdar o céu, você não precisa fazer. Você só precisa se tornar. Se tornar filho. Você se tornou filho, pronto, você vai herdar o céu. Aí Jesus falou assim, você precisa se fazer como criança. Porque você precisa se tornar uma criança para você herdar o reino de Deus. Então olha a cabeça do religioso, o que eu preciso fazer? Sabe por que ele está dizendo o que eu preciso fazer? Porque ele não recebeu a sua identidade, ele não sabe quem ele era. O problema do jovem rico não estava em fazer, ele está pensando em fazer porque ele ainda não entendeu quem ele era. O problema dele ali é problema de identidade. Por quê? Porque o filho, ele não herda porque ele faz. O filho herda porque ele se tornou, porque ele é filho. Então o filho não precisa fazer nada. Por exemplo, meu pai, quando meu pai morrer, eu vou herdar o que ele tem. Por que é que eu vou herdar o que ele tem? Porque a vida inteira eu fui obediente a ele? Não. Eu vou herdar porque eu sou filho. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer as coisas certas. Eu não estou dizendo que você tem que buscar, que você tem que se santificar, que você tem que se separar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, se você é filho, você faz essas coisas. Se você é filho, você não vive em pecado. Você pode até pecar, mas você não vive em pecado. Se você é filho, você se santifica. Se você é filho, você busca intimidade, relacionamento. Se você é filho, você busca se aproximar e alegrar o coração do pai. Você entende? Porque você se tornou. Agora, tem aquela pessoa que não se tornou e ela acha que tem que ficar fazendo para agradar a Deus. Se ela fica uma semana sem orar, ela fica mal. Ela fica, meu Deus, eu estou desviada do caminho do Senhor. Entende? Porque ela tá sempre, o religioso está sempre achando que ele tem que fazer. Então esse jovem rico, ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para herdar. Por que ele precisa fazer? Porque ele não se tornou. Porque quando você se torna filho, você é herdeiro. Você está entendendo? Por que eu lembro de Jesus quando eu falo, quando eu leio essa frase do Cote? Que tem a ver com filiação e não em fazer. Porque Jesus, a primeira aparição de Jesus, antes dele iniciar o ministério dele, foi com João Batista lá no, no batismo, né? Quando Jesus está sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce, repousa sobre Jesus e uma voz, a voz do Pai, diz assim: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. O Pai está dizendo que tem prazer em Jesus, tem prazer no Filho. Por que é que ele tem prazer no Filho? Gente, Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha curado enfermos, Jesus não tinha uma multidão seguindo ele, Jesus não estava revolucionando nada, Jesus não estava, sabe, pregando o evangelho, Jesus não tinha curado a gripe de ninguém ainda. E mesmo não tendo feito nada, o Pai falou, eu tenho prazer nele. Aí Jesus sai do capítulo 3 de Mateus e vai para o capítulo 4, que ele está lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus está lá jejuando.
Aí o que acontece? O diabo vem e fala assim: você é o filho de Deus mesmo? Que o diabo ouviu o pai falando: esse é meu filho. Ah, você é filho de Deus mesmo? É? Se você é, transforma essa pedra em pão e come. Olha só, o diabo está tentando lançar dúvida em Jesus acerca da sua paternidade. Porque para o diabo, para quem não entende, para você ser, você tem que fazer. Para Deus você não precisa fazer. Por quê? Porque você é. Você entende? Deus não tem prazer em você porque você faz. Deus tem prazer em você porque você é. Porque você é filho dele. Então, a gente, por viver essa cultura de que você tem que acertar, de que você tem que fazer, de que você tem que conquistar, de que você tem que passar de série, que agora você vai escrever de caneta azul, que você não pode errar, porque se errar vai borrar. Você está sempre preocupado com o erro, em passar direto, porque se você não passar direto, você não vai ganhar a bicicleta. Se passar direto, você não vai ganhar, não vai ganhar o videogame. Então você está sempre preocupado em fazer. Você está sempre preocupado com o resultado. Eu já disse aqui, para Deus, sucesso não tem a ver com resultado. Sucesso tem a ver em cumprir um propósito. Deus não te chamou para ter resultado. Deus te chamou para cumprir um propósito. Você está entendendo ou não está entendendo? Então coloca aí nos comentários. Eu entendi tudo que você está falando aqui nesse vídeo aqui. Meu Deus do céu. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui, gente? Tá fazendo sentido? Eu preciso saber. Eu preciso que vocês falem comigo, gente. Então, o Jesus, ele não precisou fazer absolutamente nada para o Pai falar: eu tenho prazer em você. Porque as pessoas, elas vão te respeitar pelo resultado que você apresenta. Você entende? Eu, por exemplo, estou acompanhando aqui um rapaz chamado Kaiser. Quem é o Kaiser? É um menino de 30 anos. Fala um menino assim no bom sentido, né? De 30 anos, que tem 19 empresas, tem um jatinho e está faturando milhões. O Kaiser parou de estudar na 7ª série. Ele diz que ele nunca parou de estudar, né? Ele estuda as coisas que interessam para ele, mas na escola convencional ele parou de estudar na 7ª série. E ele está sendo convidado para falar em vários eventos que só fala gente doutorado, pós-graduado, pós-doutorado e não sei o que, e tereré, e peteté, e papapá. E ele vai lá e os outros. E muitas vezes você vê ele falando o português errado, conjugando o verbo errado. Se eu for parar para me ouvir aqui, em algum momento eu conjuguei o verbo errado. Minha esposa é professora de português e ela fala: ó, você errou aqui. Ela me ouve pregando e fala: você errou aqui, você falou isso aqui e tal. Às vezes eu troco o nome, como eu falei aqui, eu estava falando de Pedro, aí coloquei Jesus, coloquei Adão e tal. Então não estou aqui querendo criticar. O que eu quero dizer é o seguinte: por que é que tá todo mundo parando para ouvir o Kaiser? Por causa do resultado que ele teve. Se o Kaiser não tivesse o resultado que ele tem, meu amigo, ninguém ia dar ideia para ele. Esses caras todinho aí que estão se associando ao Kaiser, que está trazendo ele para perto, que quer saber o que ele está fazendo, estão se aproximando. Não estou falando que está errado não, gente. Não estou falando aqui que quem está se aproximando do Kaiser está errado. Eu só estou querendo dizer o seguinte: as pessoas só estão parando para ouvir o Kaiser por causa do resultado que ele teve. Só que tem tanta gente extraordinária, tanta gente gigante que eu conheço que não teve resultado financeiro. Não teve resultado financeiro por quê? Porque, gente, eu costumo dizer, um pastor da minha igreja, por exemplo, pastor da ADVEC, o cara escolheu, decidiu viver do ministério. Ele é um sacerdote. Então ele ganha o salário dele para cuidar de um povo ali. Ele não pode ser funcionário de uma multinacional. Ele não pode é, abrir uma empresa. Ele não pode se envolver com negócios. Por que é que ele não pode se envolver com negócios? Porque ele vive da obra. Eu te pergunto, esse cara vai enriquecer? Esse cara vai se tornar um multimilionário? Não vai. Por quê? Porque ele entendeu que o cumprimento do propósito dele tem a ver em abrir mão de ser empresário, de fazer negócios, porque ele está ali para cuidar daquele povo. E é o que eu penso. Se o pastor ele decidiu o sacerdócio, ele decidiu cuidar de um povo, então ele tem que estar focado naquilo ali. Então ele recebe um salário para aquilo ali. Agora, tem homens gigantes que não está ganhando dinheiro, mas que tem
muita coisa para ensinar para gente que está ganhando milhões. Então, a gente está muito preocupado com o resultado e pouco preocupado em cumprir um propósito. Você está entendendo? Então, por que é que os caras estão se aproximando do Kaiser? Não é porque o Kaiser é um gênio, não é porque o Kaiser tem conteúdo, ele tem conteúdo, mas é porque é pelo resultado que o cara está tendo. Se ele não tivesse resultado, ninguém ia ouvi-lo. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui? Ó? Não importa se as pessoas estão dando ouvidos para você, não importa se as pessoas te enxergam como alguém relevante ou não. Se importe e se preocupe em cumprir o seu propósito. Cumpra o seu propósito. E o seu propósito, muitas vezes, não tem a ver em ter resultado, não tem a ver em se tornar rico, não tem a ver em andar de carrão, não tem a ver em ter um jatinho, não tem a ver em ter um carro, uma casa, uma mansão. Mas se você cumprir o seu propósito, se você decolar no teu propósito, você pode ter certeza, naquele grande dia você vai receber um galardão absurdo. E vai receber um galardão, às vezes um galardão igual aquele que fez aqui, ó. Porque o seu galardão não tem a ver com o resultado, o seu galardão tem a ver em cumprir um propósito. E se o seu propósito era ficar na África falando de Jesus para crianças, educando crianças, ensinando, alfabetizando crianças, você pode falar assim, gente, mas eu não fiz nada demais nesse mundo, eu não fiquei rico, eu não fiquei multimilionário, eu só cuidei de criança na África. Você vai receber um galardão desse tamanho. E aquele cara que se tornou multimilionário e financiou, sabe, missões e fez e ganhou milhões de almas, ele vai ganhar um galardão desse tamanho também. Porque tem a ver com o cumprimento do propósito, não com o resultado. Porque o resultado que você teve fazendo o que Deus te chamou para fazer é o mesmo resultado do que aquele que cumpriu o propósito fazendo muito, mas fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Discurso da Dilma. Mas você está entendendo? Então pare de se cobrar resultado. Se você tiver que se cobrar alguma coisa, se cobre em cumprir um propósito. Só isso. Talvez você está frustrado, você está frustrado aí, talvez você esse acidente que aconteceu, sua vida está um caco, você está aí porque você se preocupou muito em ter resultado. Olha só, eu estou gravando uma série de vídeos aqui, meu canal tem 55.700 inscritos. Mas se você for ver aí, quantas visualizações os meus vídeos estão dando? Tá dando cento e poucas visualizações, 200, né? Aí vai passando as semanas, vai para 300. Tem vídeo aí que nesse tempo, depois do YouTube mudar lá esqueci o nome que fala, o algoritmo dele, que ficou ruim, não está entregando para quase ninguém, chegar a 1.000 visualizações é um milagre. É um milagre. Ou seja, tem vídeos que eu não tenho nem 10%. O YouTube não me dá nem o dízimo de visualizações do vídeo que eu faço. Mas, se eu for me comparar com gente que tem 200.000 visualizações no vídeo dele, gente que tem 1 milhão de inscritos, gente que tem 100 mil inscritos, gente, eu vou pirar. Então eu não estou preocupado com o resultado, de verdade. Se você perguntar, você queria ter 1 milhão de visualizações em um dia, em cada vídeo? Lógico. Eu não estou aqui para fazer vídeo para 100 pessoas, eu estou aqui para fazer vídeo para milhões de pessoas, eu quero impactar milhões de pessoas. Quanto mais pessoas eu impactar, é melhor. Por que eu peço você para curtir, para comentar? Eu quero, o meu alvo aqui é até o final do ano ter 1.000 testemunhos. Eu quero que 1.000 pessoas me chamem lá no direct do meu Instagram e falem, olha, impactou a minha vida, obrigado, me transformou a minha vida. É isso que eu quero ver quantas pessoas eu tirei do A e levei para o B. Você está entendendo? Então, mas eu não estou me comparando com ninguém. Porque se eu me comparar com outras pessoas, porque você nunca vai se comparar com quem está abaixo de você. Você prefere olhar para quem está acima e falar assim, caramba, olha onde fulano está, olha onde eu estou. Você não olha para baixo e fala assim, tem gente pior do que eu. Então eu estou bem. Porque se eu me comparar com gente que está melhor do que eu vou ficar bem. Mas você sempre quer se comparar com quem está voando mais alto do que você. Voando mais alto que você. Você entende? Tem gente que, olha só, aprende isso aqui. Tem gente que está voando mais alto do que você, não porque ele está fazendo mais do que você. Ele está voando mais alto do que você para que não haja acidente. Você entende? Então, ó, se você estiver voando aqui, ó, nessa altura aqui, ó, eu estou voando a tantos pés. A torre vai mandar esse avião aqui voar tantos pés mais alto, para que não haja acidente. Você entende? Então não tem a ver, e fulano não tem a ver que ele é melhor do que você.
tem a ver com o seguinte: você está alcançando pessoas que ele não alcança. A sua linguagem alcança pessoas que ele não alcança. Quando a gente fala de subnicho, por exemplo, você vai vender um curso de emagrecimento. Esse curso de emagrecimento, pega isso aqui, essa chave. Esse curso de emagrecimento, quando você fala assim, ó, é o curso para emagrecer. Você está vendendo para quê? Para uma grande massa. Qualquer um que queira emagrecer pode comprar esse curso. Mas quando você prepara um método de emagrecimento para, por exemplo, para pré-adolescente, ou seja, não tem aquela criança pré-adolescente que come desenfreadamente e está ficando obesa, essa criança pode fazer ginástica, musculação, não pode, mas ela pode ter uma alimentação saudável para ela emagrecer. Então você vai fazer um curso, um método para pré-adolescentes emagrecer. Você vai alcançar um nicho menor, mas você vai ser o número 1 nesse nicho. Então, um pai, uma mãe que está preocupada com seu filho pré-adolescente que quer emagrecer, não vai comprar o curso daquela pessoa que é um curso para geral. Vai comprar um curso para aquele grupo de pessoas. Então, você talvez pode ganhar menos, pode ter menos resultado financeiro do que o cara que está vendendo para geral. Mas você vai tocar pessoas que esse cara aqui não toca. Então é só isso, gente. Você está alcançando um outro grupo de pessoas. Não tem nada mais do que isso. Não se compare com ninguém. Você entende? Então vamos correr aqui para terminar, porque já tem 1h30 já de vídeo. Então, o diabo vai sempre dizer para você que você tem que fazer. Para você dizer assim, eu sou, eu tenho que fazer, eu tenho que provar. Eu tenho que pegar essa pedra e transformar ela em pão para dizer, eu sou filho mesmo, eu sou cara. O Senhor está dizendo assim, não. Para o diabo você só é se você faz. Para Deus você é, não é porque você faz, é porque você se tornou. Então talvez o que está faltando para você é você, o renovo, deixar o renovo, ativar na tua mente essa certeza de que você é filho, você é filha. Aí você vai se cobrar muito menos e vai fluir e vai, sabe, ter muito mais resultado, vai cumprir o seu propósito se você entender quem você é no reino de Deus. Então, olha só, o Paulo Vieira, eu falei acho que isso aqui no vídeo anterior, o Paulo Vieira ele fala algo muito interessante, ele diz assim, ó, ele fala do ser, ele fala do fazer e do ter. Não adianta você ter sem antes você ser, não adianta você fazer sem antes você ser. Porque se você tiver, um exemplo, antes, vai dar errado porque você não se tornou. Eu gosto de fazer uma comparação sobre o dizimista, aquele que é dizimista. Tem gente que virou um dizimista e tem gente que se tornou um dizimista. Qual é a diferença? Quando você vira um dizimista, você dá. Quando você se torna, você devolve. Porque o dizimista, ele nunca deixa de ser dizimista, mesmo ele não tendo condições de dizimar. Estou desempregado, estou 3 meses desempregado, fiquei 3 meses sem devolver o meu dízimo, por quê? Porque eu não estou trabalhando. Você deixou de ser dizimista? Não. Por quê? Você não é dizimista porque você dá. Você é dizimista porque você se tornou. Porque mesmo não tendo para dar, você é dizimista. Por que você não devolveu? Porque você não tem. Você ficou desempregado, mas você continua sendo. É o que eu comparo com o advogado. O advogado, ele mesmo não tendo um processo lá no fórum, vamos supor, mudou de profissão, agora eu vou trabalhar com marketing digital, não quero mais atuar como advogado. Ele não tem a carteira da OAB? Tem. Então ele é advogado. Ele não é advogado porque ele está exercendo, porque ele tem um processo correndo lá no judiciário. Ele é um advogado porque ele se tornou, ele fez a prova, passou, ele tem a carteira. Então ele é. Você entende? Então, antes de você fazer, antes de você ter, você precisa se tornar. O Senhor falou para Salomão, Salomão, o que você quer? Salomão falou assim, eu quero sabedoria. Ou seja, ele se tornou sábio. Por se tornar sábio, ele começou a fazer muita coisa. E ele começou a ter muita coisa. Então, por que é que o reinado dele deu certo? Por que é que o comando dele, sabe, ele se tornou piloto da nação. E por que é que a nação frutificou? Por que é que ele se tornou o cara mais rico que já existiu e mais sábio que já pisou nessa terra? Porque antes de fazer e ter, ele se preocupou em ser. Então, qual é o cerne desse vídeo aqui? É você se preocupar em ser. Se tornar nele. Você entende? E aí eu termino o ciclo da vida
do filho pródigo, que é o ciclo do erro, ele teve que voltar para casa. Só que o problema do filho pródigo é que ele voltou com mentalidade de servo. Ele volta e fala assim, ó, eu vou me levantar. Ó, primeiro ele reconhece, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Por que ele fala levantar-me-ei? Porque ele entendeu que ele estava caído. E quando foi que ele entendeu que ele estava caído? Numa fazenda. Olha só, o filho pródigo ficou desempregado. Ele ficou desempregado. Quer dizer, ficou desempregado, não, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele falou, agora tem que arrumar um emprego para me sustentar. Aí ele vai procurar um emprego. Quando ele chega para arrumar um emprego, ele arrumou um emprego aonde? Numa fazenda. Olha só, ele vivia na fazenda do pai dele, que na verdade era dele, e agora ele vai arrumar um emprego. Ele arruma um emprego numa fazenda. Dentro dessa fazenda, na Bíblia nada está por acaso. Dentro da fazenda ele entendeu assim, ó. Olha o que ele entendeu. Ele falou assim, gente, eu saí da fazenda, mas a fazenda não saiu de dentro de mim. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui, você saiu da igreja, mas a igreja não saiu dentro de você, porque você é a igreja. Você está entendendo? Deus está dizendo assim para ele, volta para casa, volta para a fazenda. E aí ele sente vontade de comer comida dos porcos, porque o ambiente que você frequenta determina o que você deseja. O ambiente que você frequenta determina aquilo que você deseja. Você entende? Então, se ele tivesse na fazenda do pai, ele ia comer um churrasco, ia comer tudo bom do melhor. Só que agora ele está numa outra fazenda que não é a dele, cuidando de porcos. Então o pai está dizendo, volta para casa. Aí ele fala assim, levantar-me-ei. Então ele reconhece que um acidente aconteceu. Ele reconhece que ele quis decolar despreparado, imaturo, não entendendo quem ele era, não era herdeiro, não era filho, era servo. Pum, o avião caiu. Acabou o combustível, o avião caiu e ele entende, levantar-me-ei e ter com meu pai. Só que, quando ele vai ter com o pai dele, ele vai cheio de medo. Meu pai vai jogar na minha cara. Meu pai vai arregaçar com minha cara. É igual Adão. Adão se escondeu. Quando Adão se apresenta diante de Deus, ele pensa, agora Deus vai descer a marreta na gente. Deus agora vai jogar na nossa cara. Eu não falei para vocês não fizerem, para vocês não comerem desse fruto e tal, tal, tal. Aí, amigo, quando ele chega, o pai vê ele no caminho e o pai sai correndo atrás dele e agarra ele. Sabe por que o pai recebeu ele fora da fazenda? Porque o pai entendeu que a primeira pessoa que o filho precisava ter um encontro era com ele. O filho não podia ter um encontro com o empregado, o filho não podia ter um encontro com o irmão. A primeira pessoa que ele tinha que se encontrar era com o pai. Sabe por quê? Quando você sai da igreja e você volta, as pessoas te olham assim, ó. Ah, saiu, tocou o terror lá fora, zoou o plantão, pecou, agora volta aqui, né? Com essa cara de mal lavada, né? As pessoas te julgam quando você volta. Então o pai quis proteger ele, dizer assim, filho, entenda uma coisa, seu irmão não vai gostar da sua volta, os empregados não vão gostar da sua volta, eles vão te criticar, você gastou dinheiro com as meretrizes, mas olha só, eu te amo, eu te amo, eu te recebo com um abraço, com um beijo, eu te recebo, eu te restauro, vou dar uma festa para você. Então entenda uma coisa, ó, aqui as pessoas podem te criticar, mas o dono da fazenda sou eu. Eu estou te recebendo de volta. Então você tem meu amor, fique tranquilo, fique tranquila. Você entende? Então, quando o filho volta, ele volta com a mentalidade de servo ainda. Ele diz assim, ó, os empregados do meu pai, os servos do meu pai têm comida, tem lugar para dormir, eu estou aqui passando perrengue, eu vou voltar e vou falar, pai, me recebe como servo sempre, sem receber como filho não. Olha isso, gente, olha a mentalidade. Gálatas 1:3, digo, pois que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então ele queria viver dentro do ambiente de reino, ele queria estar ali dentro, mas viver como um empregado do pai. Gente, não dá para você viver dentro do ambiente de reino como passageiro. Você não é um passageiro. Você não é um copiloto. Você é piloto, você é comandante. Você é o guia da tua vida. Deixa eu correr aqui para terminar, gente. Tá dando 1h40 já de vídeo, olha só. Quando ele chega, o pai corre atrás dele, pula no pescoço dele, beija o rosto dele. E aí o pai vai dar 3 coisas para ele. O pai vai vestir ele com roupas limpas. O pai vai dar uma sandália para ele, vai dar um anel.
Olha só, o que que é a roupa? Roupa nova fala de santidade. O Pai está dizendo assim, ó, eu santifico você, eu derramo meu sangue sobre a sua vida, eu purifico você. Acabou. Esquece o pecado, esquece a sujeira, esquece o que você fez. Do seu passado eu não lembro mais. Então eu te dou vestes novas. Segundo, ele deu uma sandália. Sandália aqui, gente, aponta. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Estou dizendo que sou bambambam, não. Mas eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas a sandália, para mim, fala de paternidade. Por que que fala de paternidade? Porque o escravo andava descalço, o servo andava descalço. Então, quando ele vem andando pelo caminho, ele está descalço. E o pai fala, dá uma sandália para ele. Porque quem é que andava calçado? Era quem tinha paternidade. Era quem tinha um dono. Você entende? Então o pai fala, dá a sandália para ele. Porque você não é servo, você não é escravo, você é filho. Então veste a sandália. E Deus dá um anel, e o pai dá um anel para ele. O que que é anel? Anel fala de posição. O Senhor está reposicionando ele no reino, está reposicionando ele na fazenda como filho. Você entende? Então, quando eu falo de anel, de posição, não é posição de, não, eu sou o cara, eu sou bambambam, não é isso. É reposicionar você no reino. Porque um dia Deus me deu uma frase dizendo assim, ó, o diabo não respeita o seu anel, ele respeita a tua aliança. Então, muito mais do que ter posição, é ter aliança. Entendeu? Porque tem gente que às vezes, não, eu tenho posição. O diabo não está nem tá preocupado, não. Ah, eu sou isso, eu sou pós-graduado, eu sou não sei o quê. O diabo não está nem aí. Sabe, eu preguei essa semana falando do pastor da igreja que eu praticamente me converti, que era o pastor Nicanor. Pensa num cara, meu irmão, que falava mais em línguas do que em português pregando. Mas o cara, pensa num cara de oração, pensa num cara extraordinário. Pensa num cara que, se você chegar no inferno e perguntar, vocês conhecem Nicanor? O diabo vai falar, eita, sai, quer nada desse cara não. Ei, sai daqui. Porque pensa num cara que tem autoridade, sabe por quê? O cara não tem faculdade, o cara não tem pós-graduação, o cara não tem nada disso. Não estou dizendo que você não tem que ter isso. Tenha, busque. Só que o cara tem aliança. Pensa num cara poderoso no reino de Deus. Você entende? Sabe o que ele faz até hoje? Ele tem um camelô. Ele tem um camelô no centro da minha cidade aqui, um camelôzinho, aqueles camelô que tem uma barraquinha vendendo as coisinhas dele. Ele tem um camelô. Aqui ele não é respeitado não, ninguém para ouvi-lo, ninguém para não, mas vai lá no inferno e pergunta quem é ele. Porque uma coisa é você ter anel, outra coisa é você ter aliança. Mas isso aqui é tema para outro vídeo. Aí, olha só. Então, ele acha que o pai vai jogar na cara dele. O pai manda matar um bezerro cevado, que era aquele bezerro que engordava o bezerro para poder, quando matar, fazer uma churrascada. O pai manda fazer uma churrascada. E o pai dá uma festa. Sabe o que teu pai está querendo fazer agora para você? Ele está querendo dar uma festa para você. Dar uma festa. É isso que ele vai fazer. Então, olha o ciclo do erro. Não adianta. Você tenta fugir, você tenta se afastar, você tenta correr, mas o seu pai está querendo te trazer para cá para fechar o ciclo. E quando é que o ciclo se fecha? É quando ele vem com a tua graça, quando ele vem com a tua misericórdia, quando ele vem com o seu amor. Então ele aqui está te abraçando, dizendo para você: aproveite a queda, volte-se para mim, aprenda com o erro, aprenda com os seus fracassos. E aqui eu quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: o que é o sucesso? O que é sucesso? Olha que frase extraordinária. Sucesso é saber quem eu tenho e não o que eu tenho. Olha isso, gente. Sucesso é saber quem eu tenho e não o que eu tenho. Tem gente que tem muita coisa, mas não tem pessoas. Sabe? Não ama e não é amado. Tem coisas, mas não tem pessoas. Por que que eu digo que eu sou o cara mais rico da Terra? Eu sou o cara mais bem-sucedido da história da humanidade. Sabe por quê? Eu tenho uma filha de 8 anos chamada Sofia, que se o Bill Gates falasse assim para mim, cara, eu te dou toda a minha riqueza, tudo, tanto em dinheiro, quanto de bens, quanto de patrimônio, tudo, eu te dou tudo pela sua filha. A partir de hoje eu quero adotar a sua filha, você fica tudo que é meu, eu fico com sua filha. Eu vou dizer para ele, não, Bill Gates, quero não. Fala, não, não quero. Não quero, eu vou até me aborrecer com ele. Eu vou falar, sai daqui, some da minha frente, você tá maluco? Então se eu tenho algo que eu não troco pela riqueza do Bill Gates ou por
toda a riqueza do mundo, por toda a fama do mundo, então eu sou um cara bem-sucedido, eu não sou. Então sucesso é você ter pessoas e não ter coisas. Quando você entende que sucesso é ter pessoas, você pode ter certeza que você vai ter coisas. Você entende? Qual é o propósito? Qual é o propósito desses vídeos aqui? É tocar a vida de pessoas, gente. Gente, eu acordei 5 horas da manhã. Agora, eu não sei que horas tem. Deixa eu ver que horas tem aqui. São 8h03 da manhã. Eu acordei de manhã, já assisti uma série de vídeos aqui. Assisti um vídeo de 1 hora e pouca. Já estudei, já peguei livro para ler. E tô aqui gravando vídeo, gente. Sabe? Peguei umas anotações que eu fiz ontem de uma leitura e revisei, fiz atividade. Então, assim, eu tô aqui para quê? Tô aqui para produzir algo na sua vida, porque eu quero mudar pessoas. Quando eu mudo você, significa que eu tenho você. Significa que eu tenho você, sabe? Eu extraí você para minha história. Quando eu trago um impacto sobre a sua vida, significa que eu coloquei você dentro da minha aeronave. Eu estou levando você para um lugar. Ah, Elvis, qual é o seu interesse nisso? Você pode ter certeza, meu galardão vai aumentar. Você entende? Então, quando entendo que eu tenho pessoas, tem a ver com pessoas e não com coisas, eu ganho coisas. Você entende? Olha só, tanto eu falei aqui que o fracasso, o erro, a queda, a gente pode tirar proveito dela. Porque o sucesso, ele pode ser pior do que o fracasso. Você sabia disso? Por que é que o sucesso ele pode ser pior do que o fracasso? Alguém disse assim uma vez: olha, o fracasso ele só é ruim quando ele desce para o seu coração. E o sucesso ele é ruim quando ele sobe para sua cabeça. Então você teve sucesso, subiu para sua cabeça, o sucesso não foi bom. E o fracasso, quando ele desce para o seu coração, ele é ruim. Então quando você pega o fracasso e aprende com ele, você alcança o sucesso. O sucesso, quando sobe para sua cabeça, vira fracasso. Você entendeu? Então, por exemplo, Pedro, a gente falou aqui de Pedro. Pedro, quando estava com a embarcação dele vazia, que ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada, Pedro afundou, ele correu o risco do barco dele afundar. A noite inteira não pegou nada, o barco de Pedro correu o risco de afundar? Não. Quando Pedro volta para o raso, fracassado, voltou para o raso, Jesus aparece e fala: Pedro, vamos pescar de novo. Pedro volta com o barco dele para o fundo de novo, para o profundo. Jesus enche o barco dele de peixe e agora o barco de Pedro está afundando. A Bíblia diz que o barco de Pedro está afundando, meu amigo. O barco de Pedro está afundando não com aquilo que o diabo deu para ele. Ele está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. Você tem noção disso? Você tem noção? Então, o que eu descobri? Quando o barco estava vazio, ele não correu risco de afundar. Agora que o barco está cheio, o barco dele está afundando. Por quê? Nem sempre você afunda depois que você fracassa, mas muita gente afunda depois que tem sucesso. Eita, gente, tô todo arrepiado aqui. Gente, isso você não encontra no Google, você não encontra no YouTube. Meu Deus do céu, tá muito. Eita, tá muito forte. Eu tô sem freio no reino, gente. É tudo pelo rei, pelo reino. Você tá entendendo? Bota nos comentários, é tudo pelo rei, pelo reino. Olha só, gente. Pedro está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. Porque quando você não entende o propósito daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você afunda. Quanta gente afundou com o ministério porque decolou? Quanta gente afundou porque teve dinheiro? Quanta gente largou mulher, largou esposa, largou família porque ficou rico agora e tem que trocar a mulher, tem que ter uma mulher melhor agora porque agora eu tô rico. Você entende? Então, o sucesso, quando você não entende o sucesso, aquilo que Deus está fazendo, você acaba afundando com aquilo que Ele te deu. E olha, o barco de Pedro está afundando e Jesus estava dentro do barco. Tem noção disso? Tem gente que fala assim: se Jesus estiver no teu barco não afunda, afunda. Se Jesus estiver na tua empresa não vai à falência. Se Jesus estiver no teu casamento, não tem divórcio, tem divórcio. Se você não entender o propósito, afunda, meu amigo. Sabe por que o barco não afundou? Porque Pedro entendeu o propósito. Quando o barco dele está afundando, porque estava lotado de peixe, se fosse eu, pensando racionalmente, o que vai fazer? Ia jogar peixe para fora, porque tem mais peso do que o barco comporta.
Então eu ainda ter a cara de pau de pedir ajuda de Jesus. Senhor, me ajuda a jogar peixe para fora. Quando o barco parar de afundar, a gente para de jogar peixe para fora. É igual o avião. Quando o avião está caindo, o que eles fazem? Joga as bagagens fora. Vamos aliviar o peso. Joga as bagagens fora, certo? Vamos, tira todo o combustível do avião, porque vamos ter que fazer um pouso para não explodir a aeronave. Então vamos tirar todo o combustível para a gente pousar, para aliviar o peso. Então eu ia pensar o quê? Vamos aliviar o peso. Vamos desperdiçar. Pedro não jogou peixe para fora. Pedro chamou outra embarcação. Pedro diz: corre aqui, vem. Até essa embarcação remar, encostar ao lado de Pedro para ele jogar peixe para outra embarcação, o barco dele poderia ter afundado. Mas ele entendeu o propósito. Quando eu recebo uma provisão financeira, não é para desperdiçar, é para dividir. Não é para desperdiçar, é para compartilhar. Então, quando você não entende que quando Deus faz o seu barco transbordar, não é para desperdiçar, é para compartilhar, você afunda. Eita glória, você está entendendo, gente? Você está entendendo? Então, quando o teu sucesso transborda, é para você compartilhar, é para financiar o reino de Deus, é para você impactar pessoas, é para você sustentar missionários, é para você tocar, irmão, o rebu aqui nessa terra, é para você fazer coisas extraordinárias no reino de Deus. Você está entendendo isso? Se você está entendendo, diga: eu estou entendendo perfeitamente. Então, olha só, vamos terminar isso aqui, porque esse troço não termina, porque eu falo que vou terminar e não termina. Olha só, eu vou terminar com Hebreus, capítulo 4, verso 15. O que o escritor de Hebreus, que é um escritor desconhecido, mas que a opinião majoritária é que é Paulo, eu também acredito que foi Paulo, Hebreus 4,15 assim, ó: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós, em tudo foi tentado e não pecou. O que está acontecendo aqui? Olha só o que a Bíblia está dizendo. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. E o escritor de Hebreus está dizendo o quê? Que ele é o nosso sumo sacerdote, que apresenta, né, que sacrifica pelos nossos pecados. Ele deu a sua própria vida por nós. Então, esse sumo sacerdote, ele está dizendo assim, ó: em tudo foi tentado. Jesus Cristo. Em tudo foi tentado. Você não é tentado? Você é tentado em quê? Em várias coisas. Não é? Jesus também foi tentado, assim como você é tentado. Só que ele não pecou. Então, por que é que ele se compadece da sua fraqueza? Por que é que ele vê você aí em cacos? Porque sofreu um acidente, caiu, pecou, errou, tomou uma decisão errada. Por que ele se compadece de você? Porque ele também tudo foi tentado. Então, ele sabe o porquê que você caiu. Ele sabe que a carne geme, que a carne pede. Só que ele não pecou, mas ele veio aqui na terra para sentir a tua dor. Ele veio aqui na terra porque ele não era um antropólogo de gabinete. Eu já falei aqui o que é antropólogo de gabinete. Ele não ficou lá e mandou um anjo. Vai lá, anjo, vê como é que é lá e vem aqui e me conta para poder eu tentar entender isso. Não, ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, viveu como nós vivemos para entender por que a gente age como a gente age, por que a gente faz como a gente faz. Então, meu amigo, fique tranquilo, ele te entende, te compreende. E nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje, ele está levantando você, erguendo você, para você se preparar e dessa vez percorrer a estrada da vida e decolar. E decolar para o extraordinário. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Orando, você vai tirar proveito dessa queda e você vai se levantar. Pastor, divorciei. Pastor, envergonhei o nome do evangelho. Pastor, envergonhei meu Deus. Envergonhei minha família. Não importa o que você fez. Não importa o seu estado. O importante é que a gente abriu a caixa preta, a gente abriu a sua caixa craniana, entendeu o que aconteceu, entendeu o ciclo do erro. Você, não sei em que estágio você está, mas você está voltando para fechar esse ciclo. E o que é fechar o ciclo? É Deus dizendo: do ventre da mulher vai nascer um, vai pisar na cabeça da serpente e vai te trazer de volta. Quando fecha o ciclo? É o pai pulando no teu pescoço, beijando você, te dando roupas novas, te dando uma sandália e te dando um anel. Te dando roupas novas, santificando você, lavando você com o sangue dele, colocando a sandália, te dando identidade. Você é filho, você tem um pai, você não é servo. E terceiro, te reposicionando no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse vídeo.
Quero te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã, porque essa manhã a sua misericórdia se renovou. Senhor, antes do sol nascer, eu já estava aqui para vê-lo nascer. Antes do sol nascer, eu já estava aqui para respirar a tua misericórdia se renovando na minha vida. Eu quero louvar o teu nome pela vida do meu irmão, da minha irmã, porque a misericórdia do Senhor se renovou na vida dele e na vida dela. Quero louvar o teu nome porque ele e ela estão se levantando para se preparar para uma decolagem segura e viver o extraordinário do Senhor. Eu louvo e glorifico o seu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ó, tamo junto. Tamo junto pelo Rei e pelo Reino. Valeu.